É de arrepiar o que ela conta nesse testemunho, irmãos. A perseguição espiritual é real e é algo que acontece na vida de muitas pessoas, até o momento que Jesus entra na vida delas. Esse testemunho você vai encontrar completo lá no canal Crente Podcast, tá bom? Testemunho da pastora Rosiane. Assista esse corte comigo e depois assista ao episódio completo no canal Crente Podcast. Eu te convido a deixar o teu like nesse vídeo. Te convido também a se inscrever em nosso canal, se você não for inscrito, e a compartilhar esse vídeo com alguém que precisa assistir esta mensagem. Compartilhe em seus grupos de WhatsApp, compartilhe em seus grupos de oração, compartilhe com alguém que precisa assistir esta mensagem. Aqui abaixo, bem na aba onde você escreve os comentários, se você rolar para o lado, tem um botão escrito hypar. Se você sentir no seu coração de clicar nesse botão, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e a plataforma a entregar o nosso vídeo para mais pessoas, tá bom? Irmãos, se você quer receber todo o nosso conteúdo em primeira mão, aqui no comentário fixado eu deixei o link do meu canal no WhatsApp. Entra lá, se inscreve e nos dê essa força, tá bom? Eu te peço para você deixar aqui nos comentários de que lugar do Brasil ou do mundo você está me assistindo. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Fica aqui um forte abraço do PH. Que Deus abençoe. O meu lar não era um lar evangélico, né? Meu pai, ele era alcoólatra. A minha mãe, ela buscava em terreiros, né? Eu sou a mais nova de 3 filhas. E ela buscava ali. E meu pai todo dia, né? Estava no bar. E a minha mãe cuidando de nós. Então ela ia no terreiro, frequentemente. E aí, só que ela teve um desentendimento com uma vizinha, que era a vizinha, né, que ali cuidava dela, né, que era macumbeira. Sim. E eu era muito pequena, e aquela mulher tinha uma filha que nesse episódio, ela rouba um par de brinco meu de ouro, que meus pais tinham furado a minha orelha ali na minha infância. E aí causa um desentendimento entre elas, briga de vizinho. E aí eu começo, né, a gente morava ali num barraco, tinha um banheiro fora, e eu começo a achar muita obra de feitiçaria. Então eu ia naquele banheiro e achava umas cebolas cortadas e eu levava para minha mãe aquelas cebolas, né, e mostrava para ela. Então na minha infância eu não tinha o discernimento do que era, eu encontrava e eu levava para ela. Então ali morando naquele barraco, e ela tem essa briga com essa vizinha dela, né, que é macumbeira, e deu polícia, tudo. Então ali, quando ela tem esse desentendimento, o mundo espiritual que trabalha também por trás de nós, uma briga, então abre mais, né, o espaço para o inimigo atacar. Então, meu pai, ele também trabalhava e bebia. E uma certa feita, né, meu pai também entrou nessa briga, né, com o inferno, por causa de mim ali, uma criança, quando acontece esse episódio. E aí o meu pai, ele sofre um sequestro. Meu pai é sequestrado, ele vai ali naquele bar e ele fala que ele ia ser mandado embora e ele ia ter um certo dinheiro. Então ele chega à noite lá, aqueles homens sequestram meu pai, levam ele, subtraem o seu dinheiro, espancam ele, até, né, eles achavam que ele havia morrido. Sim. Então ali ele era católico, ele faz uma prece, uma oração pedindo ali, né, a um santo, a uma imagem, que tivesse misericórdia dele, que ele ia morrer. Então quando eles espancam ele, eles olham para o outro, meu pai escuta, porque o consciente dele estava ali bem, só o corpo que foi bem massacrado. Sim. Então ele faz essa oração, e aí eles falam um para o outro assim: eu acho que morreu, vamos abandonar o corpo. E ele chega em casa, tão muito aflito, ele quer sair daqui do estado de São Paulo e ir embora, né? Porque ali no entendimento dele, iriam procurar ele novamente, porque ele ia reconhecer aqueles 2 meliantes que sequestram ele. E a gente vai embora lá pro interior do Brasil, pro Pernambuco. E só que a minha mãe, quando ela briga com nessa macumbeira, essa vizinha, eu tenho certeza, né, que o mundo espiritual já começou a se mover ali. E a gente vai embora, não era cristão, não conhecia nada, né, não conhecia o Senhor. E aí quando a gente chega no Pernambuco, a minha mãe começa a ficar, né, enferma, mas não era enferma carnal, era espiritual. Porque todo dia começa a descer uma entidade na minha mãe. Então eu, criança ali com os meus 7 anos, eu não tinha a figura da minha mãe. Minha mãe baixava a cabeça, a hora que ela levantava, ela estava possessa por um demônio. E o meu pai também, ele
muito alcoólatra ali, ele vai para lá, né? E continua com a vida dele. E a minha mãe, todo dia, minha mãe ficava possessa. Então ali ele chamava o padre, né? Não respeitava. Ah, sim. E aí a minha mãe, todo dia ela ficava. E eles davam ali pinga pra entidade. Minha mãe bebia 51, 1 litro, 51 numa golada. Então foi um processo muito difícil, né? Além desse sequestro, meu pai, a gente ia embora. E quando a minha mãe, ela tem esse atrito com essa macumbeira, eu tenho certeza que ela fez algo para minha mãe enlouquecer. E sim, minha mãe, na minha infância, ficou louca por causa de obra de bruxaria que eu achei no banheiro do nosso barraco. Eu achava e levava para minha mãe essas cebolas, essas obras de bruxaria. Sua mãe, ela sabia? Quando você mostrava para ela, já sabia que era macumba? Então, eu não sei se ela sabia, né? Não, tá, entendi. Eu só levava para ela e falava, eu achei isso daqui no banheiro, mas eram as obras de bruxaria, né? Sim. Que era feitas para nossa família. Entendi. Então, eu creio que inclusive para mim, porque o centro ali da briga foi eu, na minha infância. Então, quando a gente vai embora, a minha mãe, ela fica louca. Ninguém conseguia ajudar ela, né? Chamava o padre, chamava o benzedor, todo mundo de alguma forma tentava ajudar ela, mas ela ficava assim possessa que todo dia. Todo dia, eram vários espíritos, né? Várias entidades que ali vinham em forma masculina, feminina. Então um dia ela falava como homem, outro dia ela falava como mulher. E outro dia minha mãe estava como uma criança, falando como uma criança. Então, quando ela saía das suas possessões, ela voltava e ali eu voltava a ver a minha mãe. Ela voltava chorando muito, porque ela não sabia o que tinha acontecido com ela, né? Sim. Então, ela voltava de uma possessão onde aqueles demônios assumiam ali o controle da mente dela. E quando ela voltava, que eu tinha a minha mãe. Então, eu sofri muito na minha infância, as minhas irmãs também. E ela também por esses ataques malignos sobre a vida dela. Meu Deus do céu. Imagina você com 7 anos de idade, não entende muita coisa, né? E você, isso aí trouxe, assim, um trauma. Sim. Você trouxe um trauma, né? E como que foi? Ela chegou ao fim isso ou não? E aí, quando a gente vai embora lá, né, pra outro estado, lá meu pai, e meu pai não odiava crente, meu pai não queria ver crente na frente. Inclusive, teve um episódio antes da gente ir embora que me marcou muito. A minha mãe, né, tentou, assim, levar a gente para a igreja. E meu pai tinha um culto, ele chega no culto, ele era umas cadeiras brancas, ele joga todas as cadeiras e faz a gente embora. Meu pai não gostava de crente. E aí a gente vai embora e aí ela se volta pro lado do meu pai e também passa a não gostar de crente. Chega lá, meu pai... uma situação muito difícil, lá muito carente, lá a gente não tinha muito acesso à comida, não tinha eletricidade, não tinha nada. Em Pernambuco ou vocês já saíram de Pernambuco? A gente foi para Pernambuco, depois desse sequestro, meu pai vende esse barraco, a gente vai. Sim. Então, chegando lá, né, em 96, a gente foi em 95 para lá. Em 96, meu pai vai em um culto cristão. Ele tinha uma igreja lá que não tinha nem eletricidade. A gente fazia culto de manhã no domingo, porque não tinha... À noite não dava. Não dava, porque não tinha força, Sim. né? E aí meu pai vai e faz um culto tem um culto nessa igreja, meu pai vai e a gente vai fazer uma visita. A gente vai fazer uma visita e meu pai, ele não... Foi uma vez só. Então, ele foi uma vez só e voltou pro bar. Voltou a fazer o que não prestava. Só que eu gostei de ter ido naquela igreja. Eu gostei de ter participado daquele culto. Sim. Algo me atraiu lá. Não foi o telão, não foi a comida, não foi nada, porque não tinha nada, só tinha a presença de Jesus. Mas a presença de Jesus me atraiu. Então, eu orava, minha mãe lá na casa que a gente morava, né? Lá com os seus demônios, eu orava para Deus buscar o meu pai no bar, para ele levar eu para a igreja. E assim eu vi o meu pai vindo, tinha uma ladeira, lá vinha o meu pai caminhando. E ele vinha do bar pra gente ir, só tinha culto de domingo. Então a gente ia pro culto. Sim. E eu orava para Deus trazer o meu pai para mim para a igreja. Não tinha roupa, não tinha nada. Eu tinha uma saia que eu lavava à beira do riacho, batia aquela saia lá. Não tinha tanque, não tinha máquina, não tinha nada. Eu ia lavar aquela saia na beira de um riacho e orava para Deus trazer o meu pai. Só que aí a gente morava numa casa, a gente não tinha eletricidade, eu tinha uma cama sem colchão. Meu pai colocou um papelão, a gente dormia em três filhas naquele papelão. Meu pai no outro quarto, a gente não tinha comida. A gente passou muita dificuldade. Sim. E aí o que me atraiu foi a presença de Jesus. Então eu estou lá, né, na igreja adorando ao Senhor, e eu fazia culto em casa. Eu sou a mais nova de 3 filhas, eu chegava, falava para minhas irmãs assim: nós vamos cultuar a Deus, vamos fazer um culto. Então a gente fazia culto no chão da nossa casa. O chão era terra batida, não tinha piso, não tinha nada. E eu fazia culto com as minhas irmãs, com elas mais velhas, e eu pregava. Lembrando que a igreja que eu ia lá, a mulher não prega, mas eu pregava. Então era o próprio Deus me usando como instrumento para libertar tanto o meu pai como a minha mãe.
Então eu ministrava para minhas irmãs, pedia ordem no culto e eu ministrava a palavra. Então um dia que a minha mãe não está possessa, ela escuta eu pregando a palavra do Senhor. Ela fala com ela mesma, eu quero esse Jesus que a minha filha está ministrando, falando dele. Então, em 97, meu pai se batiza, né? Depois de muitas recaídas, meu pai, ele não queria ficar firme, né? Então, meu pai, muita oração minha, Deus ia buscar o meu pai no bar e trazia o meu pai para a gente ir para a igreja. Então, ela queria... Sua mãe aceitou primeiro? Não, meu pai. Foi meu seu pai primeiro. Meu pai foi, depois ele não queria ficar, mas Sim, aí eu sim. queria ir. Eu queria ir para a igreja, eu queria adorar o Senhor, eu queria ficar firme com o Senhor. Então eu pego e começo a orar para ele, onde dá certo. E a minha mãe, ela se converte vendo eu pregar em um culto caseiro, em um chão com 3 pedras. A gente quebrava coquinho para vender, para gerar renda para casa. E Sim. eu quebrando aqueles coquinhos para fazer um colar, fazia um colar de coco. Não sei se já para cá é mais difícil. Os coquinhos pequenos, onde a gente quebrava o coco, fazia um colar, é comestível. Então se vendia aqueles colar na feira. Só que no meio do nosso trabalho ali na infância, eu já ministrava para as minhas irmãs de Jesus. E a minha mãe, o dia que ela não está possessa, ela diz, eu quero Jesus da minha filha. E Meu aí Deus. a gente continua, né? Meu pai batiza lá, no Pernambuco mesmo, em 97. E aí a gente fica lá um curto período, porque meu pai queria voltar para cá, por causa das dificuldades, a gente continua lá. E a minha mãe não queria Jesus de jeito maneira. Ela dizia assim, eu quero meu marido firme, mas eu não quero ficar. Então uma infância muito difícil, assim, sobre muitos ataques, né? Onde a gente morava, a terra da frente, tinha a casa da minha avó, da minha avó materna. Sim. E o sítio do lado era o sítio do meu outro avô, parte do meu pai. Então lá a gente morava num lugar já meio assombrado, porque lá mataram o meu tio, irmão do meu pai. Então era um lugar de muito sofrimento. Então, a gente não gostava de passar lá, né? Então, Sim. assim, a minha Nossa. infância também era muito, por eu ser espiritual, então era muito difícil para mim. Quem é espiritual vai me entender. Então eu via lá lobisomem, né? Então, assim, tudo muito me ativava, né? Tanto que quando a minha mãe estava possessa, eu até evitava ficar perto, porque eu sempre tive visão. Quem é espiritual sabe do que eu estou falando. Sim, então, sim. tudo se movimenta, tudo se move, Você vive, né? no mundo espiritual, né? Sim, Você vê tudo, sente tudo. Você é bastante sensível sim, a esse lado. esse lado. Imagina você com pequena, né? Você já tinha quantos anos quando você já começou a pregar, assim? Eu nos com minha cultos, primeira... a sua... Os cultos caseiros eu pregava com 8 anos de idade. Eu pregava em casa. Criança ainda. Criança. Eu já, mesmo não sendo orientada por alguém, né, para mim pregar, o que eu via no culto eu refletia em casa. Isso. Eu fazia em casa e pregava para minhas irmãs. E onde a minha mãe disse, eu também quero Jesus. Que é Deus ali já em você, né? Já era Deus me usando. Espírito Santo. Sim. E através disso, através de Deus, sua mãe te usou e sua mãe aceitou a Jesus. Sim, aceitou Jesus. E aí ela batiza em 98, né? Meu pai, ele vem na frente, volta para São Paulo. É porque ela era muito sofrimento, uma terra seca, a gente não tinha comida. Então a gente sofria muito. Então eles vêm com um retorno para São Paulo. Então, quando eles vêm com um retorno para São Paulo, em 98, a minha mãe, né? Falaram assim para minha mãe. A minha mãe ia em culto evangélico e ela falava assim que ela tinha vontade de bater nos irmãos. O que eles estavam falando, as línguas espirituais, ela tinha vontade de levantar e bater nos crentes. Nossa. E aí, quando ela tinha vontade de levantar e bater nos crentes, ela disse que uma força chamada Espírito Santo vai jogar ela sentada, de volta na cadeira. E aí, em 98, né, ela está buscando desde 97, e ela, mesmo não querendo, ela entende, Deus vai usar algumas pessoas e dizer, a única cura sua, tinha tomado remédio, feito benzimento, chegou um episódio lá que ela até bateu no padre, né? Meu Porque Deus. o demônio não queria soltar minha mãe de jeito nenhum. Então ela pega e ela vai conversando com algumas pessoas e ela vai ter a percepção que só Deus podia tirar o que estava na vida dela. Então os irmãos vão dizer assim, olha, para você ser tocada e curada, é só você batizando e você se firmando com o Senhor. E assim acontece. Em 98, a minha mãe desce as águas e começa o seu processo de cura, de libertação, de entrega total para o Senhor. E a gente volta para São Paulo. E aí eu queria ser batizada com 8 anos, porque eu falava, nossa, eu quero descer as águas. Então não podia, né? Sim, a maioria sim, das igrejas batizam dos 12 anos para frente, porque Isso, tem um entendimento.
E eu venho, então quando eu venho para cá, eu não venho batizada, eu venho, depois de 8 anos a gente vem para São Paulo novamente. E aí eu continuo na igreja, na presença, só que não tinha batizado. Aí com meus 12 anos eu vou para o mundo. E com 12 anos de idade eu estava caminhando, meu pai mandou ir na casa de um tio meu buscar um valor para ele. E eu estou caminhando na rua, estava ali tranquila, né? Naquela época não tinha tanta coisa como hoje. E eu estou caminhando e toda calçada que eu estou caminhando, eu percebo que tem uma moto me seguindo. Aquela época que não tinha celular, era a época do orelhão. E eu estou caminhando na rua e eu estou vendo que toda esquina que eu vou atravessar, tem uma moto me seguindo. Eu cheguei numa certa esquina, de repente aquele homem vai e aponta uma arma para mim, uma arma prata, que eu creio, né? Não sei a numeração, calibre, nada, que eu não entendo. E ele olha para mim, para ali muito rápido, diz assim, sobe na moto, agora. Quando ele fala para mim, sobe na moto, agora, eu pego e eu não tinha discernimento, uma criança de 12 anos, eu saio correndo. No que eu saio correndo, eu entro no hortifruti e falo ali o que tinha acontecido, né? Eu falo, olha, tem um homem me perseguindo, ele apontou uma arma para mim. E quando eu corro, eu não tive a dimensão que aquele homem podia atirar nas minhas costas. Que aquele homem podia ali me atirar, porque eu reagi. Né, a tentativa de sequestro ali, que ele ia me sequestrar e ia me levar, só Deus sabe. Ai, Jesus, o que ele ia fazer comigo, né? Então eu vou e reajo, entro. Só que ele tinha uma sede, o diabo queria tanto me matar, aquele homem, algo me chamou a atenção. Ele não vai embora. Por exemplo, assim, porque saiu pessoas pra fora, o dono... Sim, de vez de fugir, ele não fugiu. É o dono do hortifruti. E tantas pessoas saem pra fora pra ver, porque eu digo, é um homem assim, uma moto, um homem branco. Sim. E ele fica me procurando. As pessoas Deus. fora, lá do estabelecimento, e eu por detrás, que eu era criança, menor, eu vejo assim a imagem do homem passando com a moto e me procurando. Nossa. Ele tinha uma sede, o diabo queria tanto me exterminar, me tirar da terra, que, porque Deus já me usava com 8 anos, eu trago meu pai e minha mãe para a presença do Senhor, embora, né, eu não fique tão firme como eles, mas eu fui um instrumento do Senhor. E aquele homem, ele começa a me procurar, e eu vendo aquele homem com uma sede de me encontrar, só que aquelas pessoas saem para fora, ligam para o meu tio, e aí... Meu tio, na época, vai e me busca. Então, é um dos episódios que marca já a saga do inferno tentando me tirar da terra. Com certeza. Meu Deus. Nossa. Imagina, o inimigo usou, né, aquele homem. Tá possuído. Sim. Porque qualquer um teria fugido, né? Vou fugir porque ela falou e me viu, né? Mas não desistiu. Sim, ele não desistiu. Meu Deus, é forte. E aí eu vou embora e eu tô na igreja... Mas daquele jeito, né? Por a igreja da minha mãe sempre ter muita doutrina, então eu não me adequava. Então eu não queria ficar na igreja, porque eu pensava assim, se for pra mim estar na igreja e não seguir as regras, eu também não quero. Mas por que? Você se revoltou de algo? Eu me revoltei porque eu queria batizar com 8 anos e não me batizaram. Eu era uma criança. Isso, eu me revoltei. E então tinha muitas regras, né? Então eu pensava assim, eu sempre fui muito de ser muito entregue. Se for pra ser, eu tenho que ser. Então, ali por não ter algumas coisas que eu não, na minha infância, minha adolescência, eu era jovem. Então, eu queria pintar meu cabelo, eu queria fazer uma unha, então eu não podia. Ah, sim. Então, onde eu falei, tinha uma doutrina ali. Tinha uma doutrina. Meu pai faleceu, meu pai não assistia televisão. Meu pai morreu, então ele não tinha televisão. Então, por exemplo, assim, foi onde foram abrindo brechas para mim e para o mundo. Então, eu nunca tinha saído de casa, eu não sabia nada. Então, fui conhecendo o mundo, né? E o mundo é um carrossel de Satanás. Que te embeleza, né? Parece tem que é tanto tudo prato bom. cheio, né? Muito prato, ilude. Sim. Muita coisa. E você com 12 anos de idade. Com 12 anos. Então eu saio um pouco da... Eu nunca fui totalmente desviada, porque o filho sempre sabe onde é a casa do pai. Então, embora eu ia para o mundo, eu voltava para a casa do meu pai. E aí eu continuo na presença do Senhor, lá buscando, né, do meu jeito, mas eu já não consigo mais ficar firme como eu era. E algo que me marcou muito também, quando eu morava ainda no Pernambuco, que a gente era muito, muito pobre, né? Assim, não tinha dinheiro para nada. E lá, essa igreja que a minha mãe frequenta, eles usam um véu na cabeça. E lá, eu chegava, pegava o véu na recepção, emprestado, Sim. E entregava no final, né? Então, já tinha aquela doutrina, e a gente orava muito, então era muito de oração. E aí eu devolvia. Só que um certo dia eu orei pedindo, chega 3 mulheres. Quando chegam 3 mulheres,
elas chegam e me emprestam um véu. E eu, como uma criança, né, bem orientada, bem respeitosa, eu vou devolver aquele véu, né, para aquelas irmãs. Sim. E quando eu vou devolver aquele véu para aquelas irmãs, elas me olham e dizem assim, a gente estava lá na Bahia, orando, e a gente viu uma menininha de joelho, falando assim, Deus, envia um véu para mim que todo mundo tem e eu não tenho. E nós viemos da Bahia até aqui somente para entregar esse véu para você. Então, por cima é mais de 700 mil quilômetros, tá? E elas foram lá. Longe. Entregar esse véu. E algo que marca muito, né, essa parte, que eu não consigo lembrar da face delas. Eu subo, que eu lembro, mas eu não consigo. E eram 3, né? Então, era uma simbologia espiritual ali. Aquelas 3, elas me entregam. Eu guardei muitos anos esse véu na minha gaveta, porque olha a importância da oração. Deus viu uma menina de joelho, porque aquilo para mim era uma afronta. Todo mundo tinha, só eu que pegava emprestado, ainda mais uma criança, né? Uma criança, ela quer o carrinho dela, quer a boneca dela, né? Isso. Todo mundo tem, ela não tem. E ela não tem, eu não tinha. Ter. Então elas falam, Deus nos enviou aqui numa igreja minúscula, né, sem energia, uma igreja assim bem humilde, e elas vão e levam esse véu. E outro fato também que marca a minha infância é que lá não chovia. Quem é pernambucano ou sabe da história do Pernambuco, é a terra seca do Brasil, né? Que muitos estão investindo lá Nordeste, agora. E Deus está fazendo chover agora lá. E aí, meu pai, até para vir para São Paulo, para cá, eu escuto meu pai falando assim para minha mãe. O apelido da minha mãe é Nena. Nena, se não chover amanhã, nós vamos perder a plantação. Então, tem que chover amanhã. Mas nós não estamos falando de uma terra que chove, nós estamos falando de uma terra seca. E aí eu faço uma oração, eu digo assim, Senhor, faça chover, para que meu pai possa colher a sua plantação de feijão para a gente vir embora. E através dessa oração, meu pai, aquela plantação, ela vinga, né? Porque a chuva tem que ser no tempo certo. E aí é onde a gente retorna para São Paulo. Então Deus, quando a gente ora, a gente está entregue para o Senhor, Ele nos escuta. Então é o poder da oração. Mesmo uma criança, num leito de hospital, um idoso, né? Uma situação que você vai estar ali, que só Deus é poderoso para fazer. A oração tem poder, né? E quando é simplicidade de coração mesmo, puro, Deus atende, né? Como você falou do véu. É uma coisa tão simples, né? Vê a distância que aquelas pessoas vieram, né? E trouxe uma coisa tão simples, né? Porque Deus, Ele é simples. Sim. Né? Ele é simples, Ele escuta, Ele vê a simplicidade na pessoa. Você não foi egoísta, né? Invejosa, eu quero porque tal e tal. Não. Sim. Foi uma coisa que você desejou assim de coração, de né? Coração. Sim. E aí eu pego e depois de 12 anos eu vou pro mundo, né? E ali, mesmo com o temor do Senhor, mesmo com as experiências, então teve vez de eu estar lá no mundo e o Senhor falar assim para mim, olha, se acontecer alguma coisa aqui, Deus me chamava de filha no mundo. Porque o amor de Deus não é sobre a nossa condição, é sobre a condição do céu, é sobre a entrega de Jesus. E o Senhor falava assim, se acontecer alguma coisa aqui, você sabe para onde você vai? E eu falava, eu sei que eu vou pro inferno, eu sei que eu tô no caminho errado. E aí, sempre ali, né? Só que, como eu disse, a minha família era muito religiosa, então eu não tinha uma televisão em casa. Então, muitas das vezes eu saía para assistir televisão na casa da vizinha. A gente ia para sentar na casa da vizinha para assistir televisão. Porque meu pai acreditava, eu respeito muito quem não assiste, né? Não discrimino ninguém, cada um com as suas regras. Isso. Mas eu queria assistir uma televisão e eu não assistia, eu não podia, eu não tinha acesso a uma televisão. Então eu ia para casa da vizinha. E aí, tô ali um pé na igreja, né? E um pé no mundo. E ali o mundo espiritual muito aberto para mim. Então Deus já me mostrava as coisas em sonho. Deus falava comigo, inclusive, onde eu estava, né? Ele falava assim, ó, se esse lugar for invadido, você sabe para onde você vai? E eu falava assim, eu sei que eu vou pro inferno. E ele me chamava de filha. Em momento nenhum o Espírito Santo ia lá me discriminar. Eu sabia que eu estava errada. Mas o Senhor não permanecia imutável. E aí outro fato da minha vida, eu tô lá com temor do Senhor, mas não estou firme. E eu era muito jovem, então eu não queria namorar, né? Eu queria, por eu não entender o meu chamado, por eu não entender o que eu passei. E a minha mãe já está firme, meu pai está firme, estão, né, firme nos caminhos do Senhor. Então eu não entendia, porque eu não podia ter batizado, né? Eu não entendia, porque ali assim, eu não tive esse acesso, eu entendo, por causa das doutrinas da igreja. E aí, eu me envolvo com um rapaz. Quando eu me envolvo com esse rapaz, eu tinha 17 anos, eu pensei, eu não quero namorar agora, eu sou muito nova, então eu vou ligar para ele do orelhão, que na época era o orelhão, vou falar, fulano de tal, né, vem aqui, que eu quero conversar com você. Só que ele, muito inteligente, ele percebeu que não era uma conversa, que eu ia falar para ele, né,
que eu não queria namorar, que eu ia esperar mais um tempo. E aí ele pega e vem me buscar, ele fala, não, vamos conversar. Não se preocupa não, vamos conversar, depois você me fala. Aí ele passa numa farmácia, né, muito influente na nossa cidade na época, e compra um chocolate pra mim e fala, não, vamos conversar. Eu falei assim, então tá bom, vamos conversar. Mas a minha decisão seria aquela, eu não vou ficar com você e eu quero me achar em Deus, porque eu tinha uma sede muito grande de Deus. Eu tinha uma vontade, porque eu já tinha visão aberta, eu já tinha muita experiência com demônio, né? Então, era mais com demônio do que com os anjos, porque é 1/3 do céu caído sobre a face da terra. Então, pastor, eu tenho a visão aberta, então você vai ver mais demônio que anjo. Bem-vindo, né? Porque as pessoas ficam assim, eu quero ver as coisas, mas eu nunca pedi dom para Deus. Então, você pedia dom? Não. Eu creio assim que Deus agrega conforme a necessidade. Sim, com certeza. Mas o Senhor tinha me escolhido e tinha derramado sobre mim os dons do Espírito. Então, eu via demônios sobre pessoas. Às vezes eu estava andando assim no carro, eu olhava para o carro do lado, a pessoa se transfigurava. Então, de uma pessoa virava um demônio. Eu falava, misericórdia, meu Deus. Então, e cuidar dessas pessoas que pedem aí visão, tem uma visão aberta espiritual, né? Deus sabe quem tem que dar, né? O dom, né? Visão espiritual. Tem gente que pede e não tem sabedoria. Sim. Entendeu? Não consegue ter aquela visão ali, né? Deus já deu a você nunca pediu, mas Deus sabia que você aguenta ter aquelas visões e vai dando sabedoria a você, entendimento, né? E tem pessoas que pedem porque quer ver mesmo e tal, mas não tem nenhuma sabedoria, não tem nenhum entendimento. Né? Acaba até ficando doente também. Né, que a força maligna é tão grande, aquele peso espiritual, né, ruim, não tem sabedoria para lidar com aquilo. Então tem muito cuidado o que pede para Deus. É isso? Sim. E aí, quando eu saio com esse rapaz, né, em 2005, eu vou com ele numa praça, a gente ia conversar, né? Eu já ia falar para ele, eu não quero namorar, eu vou seguir minha vida. Porque eu sofria muito. Então, pessoas que vão me assistir vão entender que são espirituais. Então, o que é espiritual, a carne não supre. É só a presença do Senhor. E quando eu estou naquela praça, conversando com aquele rapaz, ele acabou de estacionar, e eu no banco do passageiro, ele no volante. Em menos de 5 minutos, a gente escuta um barulho. Chega 2 homens armados. Quando chega aqueles 2 homens armados, um já bate no vidro dele, né? E eu tô no banco do passageiro. Sim. E ali eles falam assim, é um roubo, é um sequestro. Aí esse rapaz estava comigo, que não é o meu marido, né? E ele desce com a arma já, né? Tinha um menor armado, então automaticamente eu sou colocada no banco de trás, com um dos assaltantes, do sequestro ali, os sequestradores. E ele já tem uma arma na cintura, uma arma que eu estou vendo a todo momento. E aquele maior, ele assume o volante ali daquele carro. E aí eles viram ali para entrar numa avenida bem famosa da nossa cidade, a Avenida Silos. E quando eles entram ali, eu faço uma oração. Eu falo assim, cadê o Deus da minha mãe? Como Eliseu, né? Disse, cadê o Deus de Elias? Eu disse, cadê o Deus da minha mãe? Eu falei, meu Deus. E só que quando eu fui sequestrada, quando eu fico nervosa, eu dou risada. Eu sou uma pessoa assim, cada um esboça uma reação. Então, quando eu fui sequestrada, eu não comecei a me tremer. Eu fiquei nervosa, então eu dei risada. Quando eu dei risada, aquele rapaz perguntou assim, você me conhece? Mas era Deus me tranquilizando. Eu disse, não, eu não te conheço. Aí ele falou assim, eu moro não sei na onde, né? E perguntou onde eu morava. Ali eu até menti, não aconselho que você minta, né? Mas eu menti porque eu não ia falar pro sequestrador onde eu morava, né? Sim, com medo de ir lá, sim, né? Porque ele poderia ser solto e na minha casa se vingar. Então ali, mesmo não estando firme, eu tinha um temor que eu não poderia mentir. Mas eu disse, olha, eu moro, dei outra cidade. E aí a gente tá naquele carro, pega a avenida e vai para outra cidade lá de Hortolândia. Meu Deus. E eu falei, cadê o Deus da minha mãe? Cadê ele? E aí aquele rapaz, né, a todo instante ele estava do meu lado e ele me olhava como mulher, né? Então ele falava assim, nossa, você é muito bonita. Quantos anos você tem? E aí eu ia respondendo todas as questões dele, só que a minha mente já sabia, né, no meu consciente, que ali era tudo para acabar com a minha vida. E ele falou, nossa, você tá cheirosa, você é bonita. Ainda falou assim, esse rapaz que você tá não é bonito para você, não é ele. Sabe, Deus usando até o inimigo ali. Sim, esse rapaz que você ia terminar, que não queria nada com ele tava junto? Tava junto. Ele que tava dirigindo. Ele tava dirigindo, eu e ele, só no começo. Então ele tava dirigindo. Mas ele fazia parte da quadrilha? Não.
Não fazia? Não, ele era ali o meu namorado, porque depois ele se tornou mas ele meu não namorado. fazia parte de nada, não. Tá eu entendi. e ele, tá no volante e eu tô no banco do passageiro. Então, quando chega mais dois sequestradores. Né, eu vou no banco de trás, ele coloca o meu ex-namorado, né, assim eu vou chamar, do banco do passageiro. E um vai dirigindo, só que os dois estavam armados. Então, eles sobem uma avenida e vão para outra cidade. Só que aquele homem, ele começa a me olhar de outra forma. Ele começa a me olhar ali como alguém que ele ia abusar sexualmente e depois iria nos matar. Porque a intenção principal... Porque assim, quando eles nos sequestram, quando eles vão, ali a gente entrega o que tem. Eu não tinha celular na época, o rapaz tinha um celular. Então, ele entrega 200 e, se eu não me engano, 220. Ele tinha um celular dele, um da empresa eu não tinha. Eu falava com ele do orelhão de frente da minha casa. Tinha telefone fixo na minha casa, mas antigamente a ligação era cara, né? Então, ele me ligava lá no orelhão. Eu ia no orelhão falar com ele. Então, quando eles levam a gente ali, tá eu e esse rapaz, mas a gente não resistiu. A gente não esboçou reação, não tentou fugir, eu ri. Porque eu fiquei tão nervosa que eu ri. Ele falou, você me conhece? Eu falei, não te conheço. E aí ele vai fazendo algumas perguntas pra mim. E eu vou vendo, né, no Carnaval 2005, a lua bem clara. E eu sabia que eu estava caminhando pra minha morte. Eu não tinha dúvida disso. Então eu oro, peço assim pro Senhor. Onde que está o Deus da minha mãe? Aonde que ele está? E eu entendo ali que... Aí, quando acontece... Quando eu vou sequestrada, a gente caminha, eu passo numa base, no meio do canavial da polícia, que eu ia ter acesso ali ao canavial, aquelas bases instaladas. E quando eu passo na cabine da polícia, a primeira coisa eles falam assim pra mim, não esboce reação. Não se mexa, não faça nada pra você não perder sua vida. Então, quando eu passo naquela base, eu vejo ali que tem um policial, que depois ele que vai me resgatar. Sim. Ele me olha, eu olho com um grito de socorro pra ele. Mas eu não podia me mexer. Eu tinha que ficar quieta, né? Porque eu tava com 3 homens, uma menina, uma garota. E depois ele fala pra mim na delegacia, eu vi que você olhou pra mim diferente, mas eu não abordei o carro. E a gente passa por aquela base ali. E aí, enquanto eu estou lá naquele lugar, minha mãe não sabia, porque eu falei, mãe, eu vou ali e já volto. Então, quando eu falei, mãe, eu vou ali e já volto, a minha mãe entende que ela podia dormir em paz, que eu ia voltar, né? Sim, sim. Que ela sabia que quando eu falava que voltaria, eu voltaria. E aí, quando eu chego naquele canavial, a gente vai adentrando, e aí Deus acorda minha mãe sem ela saber de nada, e fala assim, ora pela sua filha, que vão matar ela enforcada. Meu Deus. Que vão... E aí minha mãe começa a orar sem saber de nada. Era à noite? Era à noite. Sim. Era à noite. Aí por volta das 9, 10 horas da noite a gente saiu. E aí Deus fala pra minha mãe, ora. Ela falou, por que, Senhor, orar por ela? Minha mãe entende que alguma coisa estava acontecendo. Sim. Mas como eu não tinha celular, ela não tinha acesso a mim, né? Então ela tinha que esperar a minha movimentação, do que eu ia trazer pra ela. E aí ela ora por mim. Chega no percurso daquele canavial, eu vejo que a oração dela começou a fazer efeito. Aquele rapaz falou assim pra mim, o sequestrador, olha, eu gostei de você. Falei, meu Deus do céu. Ele falou assim pra mim, olha, é interessante que eu tinha o controle do sequestro. Como esse rapaz que estava comigo, ele queria o carro, ele falava assim, viu, não leva o carro, que eu trabalho com o carro. Ele trabalhava com o carro. Então ele pedia a todo instante para não levar o carro. E eles falavam assim para mim, olha, fala para ele ficar quieto, senão nós vamos matar ele e matar você. E eu falava para ele, fique quieto. Então ali Deus foi me dando um discernimento, um controle, porque eles estavam nervosos, né? Sim. Eles sabiam que podia não terminar bem, porque a intenção deles era acabar eliminar, conosco. né? Isso. Sim. E aí quando a gente tá chegando naquele lugar, Deus começa a confundir aquele rapaz. Aquele rapaz, ele fala assim para mim, ele fala assim para mim, olha, eu vou dar dinheiro para você voltar do sequestro. Ele fala assim, olha, eu gostei de você. Ele falou assim para mim, ele tinha roubado, ele tinha pegado o dinheiro, ele me devolve. No boletim tudo foi uma história assim bem fora de contexto, porque eles querem o dinheiro, só que na minha situação eles estão me devolvendo. Ele falou assim pra mim, olha, eu gostei tanto de você. E Deus começa a confundir a mente dele, do sequestrador. Sim. Naquele canavial, a gente tá ali, só eu de mulher. E ele fala assim, eu gostei de você, eu vou dar R$10 pra você ir embora pra sua casa. Deus começa a confundir tanto ele, que ele fala assim pra mim, olha, eu vou pra Campinas, uma cidade próxima. Eu vou pra um lugar lá, eu vou levar o carro. Porque eles iam vender o carro. Sim, e ele começa a se perder. Falando as coisas que ia fazer. Falando o que ele ia fazer pra mim. E aí ele começa a falar o que ele ia fazer. E aí eu escutando tudo aquilo, ele falou assim, olha que interessante. Ele falou, não quero que você vá embora de a pé.
Ele que estava me sequestrando. Jesus. Ele falou assim, eu quero que você vá embora de ônibus. Ele falou assim, eu vou falar pra você, que ele conhecia a área, eu não. Sim. Aonde que tem um orelhão, e você vai ligar desse orelhão e a polícia vai vir te buscar. Então ele me deu todas as coordenadas pra mim voltar do sequestro. Mas outras pessoas estavam escutando ou ele estava falando só pra você? Ele tava falando pra mim. Mas os outros não estavam escutando? Os outros não estavam escutando. Ah, e aí, antes sim. dele, né, ele falou tudo isso pra mim. Quando ele falou tudo isso pra mim, eu não entendi. E a gente chega naquela mata, eles falam assim, vocês têm corda no carro? A gente não tinha corda no carro. Né? E aí ele falou assim, cadarço. Eu tava com um tênis que colava do lado. Então não tinha cadarço nem no tênis. Glória a Deus. Porque era Jesus, o livramento. Deus falou, vão tentar matar a tua filha. Vão tentar enforcar ela. E aí quando eu chego naquele lugar lá que eles vão, né, fazer isso comigo, a minha percepção eu só entendo ali que eu ia falecer, que eles iam me matar, quando eles procuram a corda. E aí, quando eles procuram a corda, não tem corda. Depois eles procuram também os cadarços para nos... Sim. Não tem também. E aí, tinha um maior que estava com esse rapaz, meu ex-namorado, e um menor que estava comigo, no banco de trás. E aí, eles procuram a corda, um meio de nos matar e não acham. Embora esse rapaz já tinha dado todas as coordenadas. Porque Deus estava usando ele. Sim. Ele para tentar me livrar, me dar o álibi do sequestro. E aí, eles procuram tudo, ele estava de acordo com o outro, que era réu primário, e não acham nada. E aí, o que acontece? Eu pego e... Eles procuram tudo, a gente vai falando que não tinha. Eles procuram, reviram o porta-mala do carro e não acham ali a corda. E aí, eles falam assim, tá, eles combinam entre si. Então, vocês vão virar as costas e sair andando. Quando eles falam assim, você vai virar as costas, dá a mão pra ele, vocês vão virar as costas e sair andando, eu confesso que eu falei... Vai atirar. Vai atirar. Eu podia sentir as balas nas minhas costas. Eu falei... Deus. Meu Deus, e eu sempre em oração. Hoje acabou a minha vida aqui. Hoje é o fim da minha vida. E quando eu tô ali em espírito de oração, que eu viro as costas, seguro na mão desse rapaz, não tinha ninguém, só tinha Deus de testemunha e a lua, né? A lua cheia, muito grande no carnaval de testemunha. Então, se ali a gente fosse assassinado, seria Deus no trono de testemunha, aqueles dois homens que iriam nos executar. Sim. E a lua ali, que muito claro. Bem, iluminando tudo. Iluminando ali. tudo. Nossa, ali do que nós estávamos passando. E aí, quando a gente está passando por isso, a gente vira as costas. E eu escuto quando o maior, ele fala assim pro menor, mata. Eu falei, meu Deus, eu senti assim... os tiros, eu falei, meu Deus, eu vou cair o corpo aqui. Já não nos mataram, né? Sim. Enforcado, então eu vou cair o corpo aqui. Aí o maior fala assim pro menor, posso matar? Aí o menor fala assim pro maior, não mata. Não mata. E quem falou com você durante o percurso foi o grandão ou o pequeno? Foi o pequeno que estava comigo no banco do passageiro de trás. Falou tudo pra você. Falou né? tudo. E aí lá na frente você vai entender como era Deus. Aí eles falam, vira as costas e sai andando. Eu pego e saio andando com esse rapaz. Sim. E tudo que ele falou foi verídico, o sequestrador. Ele me falou onde era o orelhão. Quando eles entram no carro, a gente espera um tempo. Fica ali, né? Aguardando eles irem pegar o carro. Eles fazem o retorno e vai embora. Eles como se eles desistiram? Desistiu porque o maior queria matar. O menor falou que não. Ah, entendi. Porque ele queria Entendi. matar. Ele era réu primário. Ele queria ter a experiência. Sim. Nossa, De me matar, meu de Deus. matar a gente. E as armas estavam carregadas. E aí a gente vira as costas e sai andando. Eu acho o orelhão que ele me falou. Tudo que ele me falou foi verídico, o sequestrador. E eu fui no caminho que ele me mostrou, achei o orelhão, liguei pra polícia. Inclusive aquele policial que estava lá na base que eu passei, é o que foi nos atender. Ele disse, você? Mas há meia hora atrás você passou lá com a gente. Eu falei, Sim. Era eu. Então... Ele vai e nos encontra lá, leva a gente pra delegacia. E aonde ele falou que ele ia levar o carro, eu entreguei pra polícia, porque ele falou, eu vou pra Campinas. E realmente, eles foram pra Campinas. Realmente, a polícia foi no endereço. Deus confundiu tanto meu Deus. a mente do inimigo, que eles foi tudo, ele me falou pra onde que ele ia. Ele deu até a linha do ônibus que eu poderia voltar pra minha casa. Você Olha entende? só. Esse homem menor. Só que nós vamos frisar bem esse homem menor. Eu chego na delegacia, tá um alvoroço lá, né, das mulheres, a mulher desse homem maior, que eu não sei o nome, não lembro, está no processo, tudo lá, que teve audiência, teve muita coisa que eu passei. Sim. E aí o que acontece? Quando essa mulher chega a mulher do réu primário maior. E algo que me chocou na delegacia, quando eu chego, esse homem maior era réu primário, o menor não. O menor que cuidou de mim, ele já tinha latrocínio, roubo seguido de morte. Quando abre a delegacia lá, era 2 andares.
Então, quando abre a ficha criminal dele, vai colocando as folhas em 2 salas da delegacia. Meu de Deus. tanta coisa que esse homem tinha feito. Então, matar uma moça a mais, uma a menos, não ia fazer diferença. Sim. Era bem conhecido da polícia. Só que quando ele ia me matar, Deus não deixou. Deus me deu um grande livramento. E abre-se ali as fichas dele, e ele tinha muita coisa, latrocínio, roubo. Então, assim, vem muita polícia, vem jornal, né? Na época, eu não colocaram a minha foto, só minhas iniciais, por eu ser menor. Então, não podia Sim. divulgar a minha foto, nada. Mas eu saí na capa do jornal da cidade, a menor, com o rapaz era maior, tinha 19 ou 17 na época. Então, ele sai ali na capa do jornal, né? Colocaram a reportagem. E aí, quando eu chego naquela delegacia, eu vou ter a dimensão de quem era aquele rapaz. Muito conhecido da polícia. Ele tinha muita coisa. Então, não foi só uma sala, foi abrindo assim os anexos dos processos dele, vai atravessando a sala. Então, tinha muita câmera, muito holoforte sobre mim, muita coisa, muita pergunta, muita coisa aconteceu. E aí, a gente tá no 2º andar, minha mãe sabia já do que tinha acontecido. E aí, eles estavam algemados para trás. E aí, 2 horas da manhã, esse rapaz que estava comigo, ele pula do 2º andar da delegacia, ele foge. Ai, meu Deus. Ele era tão endemoniado, assim, uma pessoa tão, né, atenta no que fazia. O menor? O menor. Meu Deus. O mundo do crime, céu. ele sabia o que ele estava fazendo. Sim. E aí ele pula algemado para trás. Ele pula, Deus. então, pega aquela correria na delegacia. E aí não consegue pegar ele. Ele foge algemado para trás. Você imagina o nível espiritual desse homem, né? Meu Deus. A polícia não conseguiu pegar, ele ficou foragido. Pegou ele na outra semana. E aí o que acontece? A gente ficou lá até 2 horas da manhã. E eu acabei até ficando com esse rapaz, porque eu tinha que ir no fórum com ele. Sim. Acabei namorando ele por um certo tempo. Então eu tinha que ir no fórum com ele, eu tinha que ir na audiência com ele. Então tudo aquilo foi mexendo muito com o meu psicológico. Sair em jornal. Saber, vinha aquele flashback na minha mente da cena, vai perder a arma nas minhas costas, a arma na minha cabeça. E aí o que acontece? Isso começa a abrir o mundo espiritual para mim. E aí o que acontece? Depois de tudo isso, esse homem foge, a gente vai para casa, eu chego, eu vou dormir, né? Só que vinha aquele flash na minha cabeça. Sim, Meu sim. Deus, o que vai acontecer agora, né? Eu acabei de ser sequestrada. E aí eu tenho que ir na delegacia com a minha mãe. Né, eu tenho que ir lá na frente do juiz, eu tenho que passar por audiência de custódia, eu tenho que reconhecer eles, colocar aqueles 2 homens, embora tinha uma sala com olho mágico, mas eu tenho que ficar vendo aqueles homens na minha frente, vendo os sequestradores. Então eu voltava direto na cena, Sim, naquela cena. sim. Então, e depois que, né, eles foram capturados, eles foram sentenciados. A gente foi para as audiências, tudo certinho. Só que aquilo mexeu muito comigo. Então, depois que eu passo por isso, esse sequestro, eu achei que, por eles terem sido presos e eu ter sobrevivido, estava tudo bem comigo. Então, a minha vida que segue. Só que não foi o que aconteceu. Eu tenho certeza que ali, quando eu sou sequestrada, abriu o mundo espiritual para mim, para quem estava, para as pessoas, para o medo, porque você sabe que o medo, né, alimenta o espírito do medo. Isso. Então eu passei a ter muito medo, então eu tinha medo. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Isso. Quem está em Deus não pode ter medo, né? Sim. A base do apego a Deus é você pode ter medo, mas colocar na presença do Senhor. O inimigo, ele põe muito medo, né? Sim, ele coloca medo. Acusação e medo. É um ponto bem forte, né? Que aí você não faz mais nada. Você fica preso, né? Sim. O povo tinha medo nas guerras e perdiam as guerras por medo, né? Isso. A gente vai ler na Bíblia que o medo parou muitos reis, arrancou muitos deles também, né? Isso. Como Saul, que vai ter medo do que o povo vai pensar e ele vai fazer o que não era para ele fazer. Isso. E aí, quando eu sofro esse sequestro, os dias se passam, eu passo por todo esse processo. E aí, o que acontece? Toda noite, morava com os meus pais, menor, eu creio que foi o medo. Eu tenho certeza que foi o espírito do medo que abriu o portal espiritual para mim. Então, toda noite, começa a vir um demônio me atacar. Começa a vir aquele demônio me atacar. Eu não dormia mais depois do sequestro. E aí, vinha aquele demônio, aquele espírito subir em cima de mim. Então, da cintura para baixo, eu não sentia minhas pernas. Porque por eu ser espiritual, então, eu sabia que tinha alguém no ambiente. Sim. Embora eu não via qual que era. Eu não podia dizer, era o espírito tal, não. Vinha, subia no meu corpo. Então, da cintura para baixo, eu não sentia as minhas pernas. E eu começo a escrever nas paredes. E eu escrevi assim, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir. E meu pai e minha mãe não entendiam o que eu estava falando para eles.
Para eles tinha acabado o sequestro, eu estava bem, estava com vida. Não fui violentada porque aquele homem, eu tinha certeza, se não fosse a oração da minha mãe, ele ia me violentar, ia me matar. Sim. Inclusive, ele já tinha, né? Ele já tinha morte sobre as costas dele. Então, não era uma experiência nova. Ele poderia me matar. E aí, aquele demônio começa a subir em cima de mim. Eu começo a ficar com depressão. Depressiva mesmo, assim, sabe? De não dormir mais. E toda noite, depressão. Saí de casa, fui morar com a minha irmã mais velha, porque ela viu que o meu declínio foi muito rápido. Então, eu já sou magra, eu comecei a ficar muito magra, não pentear o cabelo, não dormir. E aí, quando eu comecei a ficar depressiva, eu comecei a ouvir umas músicas e algumas bandas que são... Depois eu entendi que essas músicas também mexeram comigo, né? Que é uma banda que eu escutava, chama Evanescence. Conheço. E depois, Misericórdia, muito diabólico. Muito diabólico. E depois, a música que eu mais gostava é a música que mais abriu o portal espiritual. Meu Deus. Então, entre aspas, era uma música romântica, mas de romântica não tinha nada. Não. Aí, pra quem não sabe, não entende. Pra mim era romântico, né? Vou sair do sequestro, então eu vou escutar essa música porque é legal. Mas depois, quando eu vou ver a fundo a música, ela faz dentro do inferno, que ela tá caindo dentro do inferno. Então eu não prestei atenção no clipe, eu prestei atenção na letra. Na letra também não, porque eu não sabia inglês. Sim, sim. Então era no que me tocava, no que me a causava. melodia. Sim, tudo, né? Ali aquela voz maravilhosa. E eu escutava muito essas músicas. Então eu não dormia com aquele demônio sobre mim. E aí, mas eu não tinha medo, mas eu sentia o demônio. Então eu escrevia nas paredes, eu não consigo dormir. E aí eu gostava muito de ir pro cemitério. Abrir o mundo espiritual. Sim, eu gostava de ir pro cemitério. De ficar em velório, de andar no meio da sepultura. Poxa, é mesmo? Porque abriu muito. Então, aquilo gerou uma dor em minha depressão. A minha depressão, como muitos, né, passam por isso, mas podem ser tocados, sim, tanto pela psicologia como pelo Senhor. A minha depressão era um espírito muito triste que estava sobre mim. Mas o que você ia fazer lá no cemitério? Eu gostava de estar em velório. Eu gostava de caminhar pelo cemitério. Eu não conhecia as pessoas, mas eu chegava no velório e eu sentava. E eu ficava ali com as pessoas, olhando. Então, muitas pessoas passam por isso, que às vezes elas não entendem por quê, né? Algumas gostam de ver reportagem triste, algumas gostam de ver o obituário. Tem muita gente que vê o obituário para saber quem morreu. E eu gostava de ir no cemitério, de estar no cemitério. Eu ia sozinha pro cemitério, para andar no meio do sepulcro, como aquele homem, né, da Bíblia, né, aquele que vivia no meio do sepulcro, né, o gadareno. E eu gostava de estar no cemitério. Eu chegava, sentava e ficava lá. Porque eu creio que o espírito da morte estava sobre mim, porque eu gostava de estar num ambiente de morte. Eu não queria estar onde tinha vida, eu queria estar onde tinha morte. Então eu caminhava por entre aquele sepulcro, nada me segurava, eu saía andando na noite sozinha pra rua. Nada. Podia ser a casa mais alta. E eles tentavam me segurar. Ali minha irmã mais velha, a sogra dela, todo mundo tentando cuidar pra mim não acabar com a minha própria vida. Então eles me cuidavam bem, compravam o que eu gostava de comer, porque eu tinha saído de um sequestro com sequelas espirituais. Sim. Eu gostava de estar no cemitério. E eu não entendia, mas eu gostava de estar em velório, de ver morto, sabe? De saber do mundo espiritual. E aí, uma certa noite, eu estava na casa da sogra da minha irmã, eu disse, hoje eu vou acabar com a minha vida, hoje eu vou me matar, né? Só faz isso quem está no pior momento da vida, porque quem está bem quer viver, né? E eu creio que muitos que estão com depressão, né? Eu não aconselho ninguém tentar contra a própria vida, não. Isso não é bom. Mas no momento de desespero, você quer tirar a dor da sua alma. E o diabo se aproveita, porque Satanás dizia assim pra mim, acaba com a sua vida, se mata, você não é importante, ninguém te quer, ninguém te ama, você vai ficar na terra pra quê? E ele dizia assim, no teu velório vão estar lá chorando. Então, eu programava o meu velório. Eu dizia, quando eu morrer, quem sabe, né? Porque meu pai, ele era assim, ele não me batia, mas ele me amaldiçoava muito. Então, as palavras dele, quando eu estava perdida, você vai morrer, eu não vou reconhecer nem o corpo. E ele era evangélico? Era evangélico. Sim. Mas ele me amaldiçoava, ele não me batia, porque a pancada você esquece, as palavras ficam marcadas. Com certeza. E ele me falava muita coisa. E meu pai, ele tinha uma perseguição muito grande contra mim, né? Mas não era ele, era o próprio diabo. Meu pai me amaldiçoava, eu tinha um ódio, eu odiava o meu pai. Eu precisei perdoar o meu pai. Eu odiava o meu pai pelas palavras do meu pai. Então eu trabalhava, ajudava em casa e ele nunca estava bom para ele. Eu queria ter uma televisão, meu pai não deixava. Então, aquilo pra mim, sim. Às vezes eu ia pras baladas pra sair de casa, porque eu queria Deus, mas eu não podia ter uma televisão. Eu não podia fazer nada, escutar uma música, nada. E aí, eu saía. Então, meu pai me amaldiçoava muito, falava muita coisa pra mim. Você vai morrer, eu não quero nem saber. Eu não queria você, porque, na verdade, meu pai e minha mãe não me planejaram. Eu vim, por acaso. E meu pai, ele queria um menino, ele não queria uma menina.
Então ele foi buscar um menino, não conseguiram fazer ultrassom na época. Então meu pai foi com uma roupinha amarela buscar um menino. Então meu pai já tinha uma frustração porque ele queria um menino e veio uma menina. Então meu pai me amaldiçoava muito. Então o diabo dizia assim, se mata, porque aí o que vai acontecer? Teu pai vai te valorizar. Ele vai estar lá no velório com a sua mãe. Se mata, acaba com a sua vida. Ninguém te ama, ninguém te quer. Você vai ficar fazendo o que na terra? E eu comecei a acatar. Então quando eu falava pra minha mãe e pro meu pai, eu não consigo dormir, que tem um espírito, eles não repreendiam o espírito. Eles falavam assim, você tá com frescura, você quer chamar atenção. Mas eu não queria chamar atenção, eu tinha saído de um sequestro, então não tive um acolhimento pastoral, eu não tive um acolhimento psicológico, nada. Sim. Eu fiquei, depois do sequestro, assina aqui, reconhece aqui, entra na presença do juiz, dessa forma. E aí o que aconteceu? Depois de tudo isso, um dia eu planejei, hoje eu acabo com a minha vida, hoje é o fim. Achei uma bolsinha de remédio, muito descomprimido, lá daquela pessoa. E eu disse, hoje eu vou acabar com a minha vida. Eu aconselho você que vai me assistir, não faça isso, não tome nada. Sim. Procure alguém, procure o seu líder, procure, né, uma oração, peça para alguém, mas não faça isso, porque é tudo que o diabo quer. E quando você dá essa vazão para ele, ele vai te puxar até te arrastar para o inferno. E eu tomei 70 comprimidos aí para mais. Tomei, deitei, esperei a morte, aquele dia, que falei, hoje eu acabo com a minha... Eu tinha certeza que a minha dor ia cessar quando eu tirasse a minha própria vida. A minha forma que o diabo colocava na minha mente é, você vai acabar com a sua vida e vai acabar o sofrimento. Mas pelo contrário, iria começar o sofrimento. E aí eu pego, tomo, nada acontece. Nada acontece, era analgésico. Glória a Deus, né? Então o que eu tomei não foi remédio forte. Era ali, eu não sei as marcas, mas eu creio que era Dorflex, era dipirona, né? Os comprimidos. E aí eu espero a morte, ela não vem. Eu pulo um muro quase uns 3 metros, porque a casa era muito alta. Eu pulo aquele muro, depois que eu tento o suicídio, saio e vou andar pra rua. Eu saí andando pra rua, eu ia pra casa desse rapaz, chegava lá de repente, na madrugada, ele me acolhia pra entrar. Sim. Eu falava pra ele que eu passava, que eu sentia o mundo espiritual, então ninguém conseguia ali me ajudar. Então eu estava sofrendo demais, eu tento, não consigo acabar com a minha própria vida. Eu tinha muito ódio do meu pai, muito, muito, muito ódio. Eu precisei passar por um processo, né? De libertação para perdoar o meu pai. Então eu sofro esse sequestro, depois eu tento o suicídio. A minha mãe até conseguiu um médico para mim, mas aí os remédios muito fortes, eu joguei tudo fora. E aí eu começo a retornar para a igreja, né? Com 18 anos eu vou voltando, morrendo de ódio do meu pai. E com 19 anos eu vou para um culto. Eu ia morar com a minha tia toda semana, porque meu pai me jogava para fora de casa. Então eu ajudava ele financeiramente, eu dava metade do meu salário e ainda ajudava com o outro. E meu pai me xingava. Então ele era o instrumento ali era o meu pai, mas era o instrumento que o diabo queria para me jogar para fora. Então ele falava assim: você vai embora, eu não te quero aqui. E eu ia embora. Através da raiva, né, do seu pai que ele sentia por você, o inimigo já aproveitava. E usava, entrava na vida dele para fazer mal a você. Para fazer mal a mim. E aí eu vou voltando com 19 anos e Deus marca um culto comigo. E aí meu pai dizia que eu não ia ser nada, que eu não ia tirar carta, que eu não ia ser ninguém. E aquilo realmente foi ali o diabo dizendo para mim, você nunca vai ser nada na sua vida. E eu fui acatando aquilo. E eu volto com 18 para 19 anos e Deus fala comigo ali através, né? Não foi uma revelação, alguém veio e me aponta. Não. Na palavra, Deus usou aquele irmão e disse assim, olha, tudo que o teu pai falou, que você não vai ser nada, que ele não te ama, que ele não te quer, que ele te rejeita. A minha irmã mais velha casou cedo para sair de casa. Por causa que meu pai também amaldiçoava muito nós. Somos 3 filhas, então ela casou muito nova. Ela tá com um homem correto, glória a Deus, Deus preparou um marido para ela que é um amigo, né? E aí ela casou muito cedo. E aí eu tinha aquele ódio do meu pai, que ele só me xingava. E Deus falou comigo assim, olha, não eu é que sei os pensamentos que tem de vós, ainda que teu pai e tua mãe te esqueçam de ti, todavia eu não me esqueço. E Deus falou comigo assim, perdoa o seu pai. Por quê? Porque eu era frustrada, então eu tinha ódio do meu pai, então eu não conseguia amar ninguém. Eu fiquei com esse rapaz, esse relacionamento, né? Aí eu creio uns 2 anos, mas era um relacionamento abusivo, que ele me agredia, ele me batia. Meu Deus. Ele me deixava roxa. E eu não tinha coragem de denunciar ele. Eu não ia pra delegacia. Eu já cheguei em casa com o olho roxo. Da minha irmã mais velha dizia assim, vai denunciar ele. Mas como eu não tinha pai, então eu tinha um apego numa pessoa dessa. Um apego emocional. Sim. Que a gente precisa também se apegar em Deus. Então eu passei esse relacionamento, então...
com essa pessoa que depois Deus tirou da minha vida, glória a Deus. Hoje eu sou casada com meu esposo, né? Há 16 anos, o pai da minha filha. E aí, então eu fiquei 2 anos num cativeiro espiritual. Ele me agredia, sabe? Ele me traía. Ele me traía e eu não tinha reação. Nossa, você sabia e não Sim, largava ele, né? Porque eu já tinha uma rejeição de pai. Sim, Então a única pessoa que eu achei foi ele. Que, entre aspas, cuidava de mim, mas ele não cuidava de mim. Ele me agredia. Então, por exemplo, às vezes eu saía então não tinha ninguém para cuidar de mim. Era Deus. Eu tinha um pai abusivo, um relacionamento abusivo, uma pessoa que me agredia mesmo. Então as pessoas diziam, Rose, toma coragem, denuncia ele. Olha você não se ama, você é bonita, se ama. Mas eu não me amava, porque eu não estava nos caminhos do Senhor. E aí, 18 para 19 anos, eu vou na igreja, Deus fala assim, Deus usa esse irmão, fala assim, Deus está mudando a tua história. Jesus, ele te ama. E Deus dizia assim, ainda que teu pai te rejeita. Porque meu pai não me queria, nem minha mãe. Nem a sua mãe. Não. Eles não me queriam, né? E aí ainda vem. Eles tentaram 2 vezes um menino, que foi minhas 2 irmãs. Isso aí foi na gravidez, né? Sim, eles não queriam. Sim. Então, eles tentam a 3ª vez um menino, né? Que para muitas pessoas, né, meninas são bênçãos, mas tem aquela ideia de que para mim ser honrado eu tenho que ter um menino. E meu pai e minha mãe não teve. Então eles me rejeitam desde o ventre. Né? Esperam um menino. E não vem um menino, vem uma menina. Então eu começo a passar. Meu pai, ele me tratava como um menino. Meu pai me levava pro bar. Eu tinha um cabelo curto. Meu pai, ele queria montar na minha vida um menino. Então eu começo a crescer. Eu sou uma menina. Eu tenho fotos do meu pai comigo com o cabelo curtinho. Olha só, meu Deus. Então eu já tenho essa rejeição de pai. E aí eu volto para o Senhor. E aí eu me aliancio com Deus, faço uma aliança na igreja. Falo, não, Deus, agora eu não saio mais. E realmente, 19 anos para cá, depois eu não saí mais. Permaneci. Deus, sim. Volto para a casa do Senhor, me arrastando. Né? Depois eu conheço. E assim, minha mãe, ela sempre dizia assim, olha, vai acontecer algo com você. Minha mãe meio que lançava que o diabo ia me atacar. Aí um dia eu coloquei um piercing no nariz e ela não gostava por causa da religião dela, né? Eu também não tenho mais, nada contra quem usa, é individual. Sim. E minha mãe disse assim, ó, esse piercing aí que tá no seu nariz vai atrair demônio, o diabo vai te atacar. Eu não quero que você coloque esse piercing, ela já me amaldiçoava. E aí um dia eu fui num evento, chegou lá um rapaz, falou assim, que queria me dar um beijo. Eu falei assim, eu não quero. No que eu falei, eu não quero, ele veio pra mim tentar me beijar à força. Quando ele veio, ele se transformou num lobisomem. A cara dele ficou gigante. Eu olhei pra cima assim, ele virou um bicho. No que ele virou um bicho, ele mordeu meu nariz. O piercing voou longe na hora. Meu Deus. Só pra você entender, o piercing, ele que você coloca no nariz, ele tem uma molinha por dentro. Então você coloca por dentro, a pessoa que coloca, ela dá uma volta assim e deixa preso lá dentro. Ele não sai assim. Você tem que ter um contorno de colocar a mão, contorcer ele, fazer todo o trâmite ali pra você tirar o piercing. Só que esse piercing voou longe, aquele menino se transformou num lobo, num bicho assim, com uma cara horrível, um lobisomem bem grande. Voou longe o piercing. Aí eu pego, tirei, né? Tirei não, saiu. Não, já tinha saído, Já tinha saído. E aí eu nunca mais coloquei. Então era sempre maldição. Ó, você vai dar errada, você não é ninguém, você vai morrer. Meu pai dizia, nem no ML eu vou. Vai ficar lá o corpo, vão te enterrar com mente de gente. Então aquilo eu fui crescendo muito revoltada. Com mais raiva ainda do pai, né? Com mais ódio do meu pai. Sabe? Eu não podia ouvir a voz do meu pai, mas eu nunca deixei de honrá-lo. Nunca ataquei meu pai. Nunca peguei nada, um objeto para ir contra ele. Nunca bateu nada. Nunca bati no meu pai. Trabalhava, eu sempre honrava as finanças de casa. E aí, o que acontece? Eu vou e fico firme com o Senhor. Né? Precisei perdoar o meu pai. O melhor caminho é o perdão. Sim. Eu precisei chorar aquele dia com Deus e entender que não era sobre o meu pai, era sobre mim. Era sobre eu perdoar o meu pai. E aquele dia eu perdoo o meu pai. Eu falo, não, Deus, eu quero viver o que o Senhor tem pra mim. Eu perdoo o meu pai. Porque eu não falo, eu e meu pai não ficava perto. E aí eu perdoei o meu pai, né? Ali, diante de Deus, e disse, eu não quero mais isso. Eu tô entregando pra ti, Senhor. Tudo que meu pai falou pra mim, Deus disse, eu é que sei o que eu tenho pra você. E eu conheço o meu esposo, eu não queria casar, eu era muito frustrada, porque eu apanhava daquele rapaz, né? E então era muito abusivo, ele ia pra cima de mim, e às vezes eu também ia com ele, eu e ele. Então, sim. Ali às vezes eu revidava, sabe? Então assim, era algo muito difícil, né? Algo muito conturbado. Então eu não queria casar, eu dizia, casar não. Eu fiz uma oração que Deus respondeu o contrário, eu disse, eu não quero casar. E Deus disse, só porque você orou que você não quer casar, você vai casar.
Aí eu conheço meu esposo, namorei ele 10 meses, que é o pastor, né? Nosso pastor lá, o pastor Fernando, que cuida de nós, estamos na obra. Eu namorei ele 10 meses e aí eu casei com ele. Você conseguiu se libertar do seu ex? Sim. Você terminou, mas ele não foi atrás, não ameaçou nada? Ele foi atrás. Inclusive, quando eu namorava o meu esposo, ele me ligava, né? Ele me ligava pra mim trair o meu esposo, que era meu namorado, com ele. Mas eu falei, eu não quero, eu precisei dizer não. Não, eu disse, eu não quero. Ele já estava com outra pessoa, mas a gente tinha uma ligação espiritual, né? Pelo ato ali que a gente tinha, né? Sim. E a gente ficava junto. E aí, ele me ligou várias vezes, né? Pra mim ter a recaída e ficar naquele ciclo. Mas aí, como eu já tinha voltado, então eu não quis pecar nem contra Deus e nem trair o meu esposo, né? Que era meu namorado na época. Então eu peguei, namorei ele 10 meses e a gente se casou. Se casou, eu ganhei ele pra Cristo, levei ele pra igreja. Ele era de uma família muito católica. Ele tinha ido com 15 anos, depois ele não foi mais. Né? A família dele bem católica, de fazer simpatia, de muita coisa, né? Mas, e aí Deus coloca ele no meu caminho. Deus coloca ele no meu caminho. Eu tenho a minha filha, né? E aí quando eu tenho a minha filha, a gente morava com a minha sogra e queria uma casa de aluguel, uma casa pra gente morar. E aí eu achei uma casa de fundo que tinha um pé de jabuticaba. Eu achei aquela casa bacana. Mateus 7,7. Peça que você vai receber, busca que você vai encontrar. Sim. Só que a gente faz umas orações que a gente não tem dimensão do que a gente tá pedindo, né? É. Falei, Deus, tinha 8 pessoas na frente da fila da casa, mas eu disse, eu quero a casa. E comecei a orar para alugar a casa. Eu quero aquela casa, quero aquela casa. E Deus falou, então tá bom, se você quer eu te respeito. Mudei naquela casa, minha filha era bem pequenininha, bebezinha ainda, tinha 1 aninho. A gente muda naquela casa, bacana, fizemos a mudança. E eu já estava firme, tinha voltado com o Senhor, estava glorificando a Deus. Quando eu mudo naquela casa, a primeira experiência minha é, eu tô na pia, a hora que eu olho na minha cama, tem um casal deitado. Eu olhei e falei, epa, mas era 2 demônios, assim, como fosse um homem e uma mulher, me olhando assim, sabe, bem escuro, preto. Eu olhei e falei, tá repreendido. E aquela casa, tudo se movia. Aquela casa, depois eu vou descobrir o que é. Sim. Aquela casa eu passo a ter experiências demoníacas. Eu olho, eu tava assim na minha pia, vinha em forma do meu marido caminhando. Meu marido chegava no horário do trabalho. Então eu sei que 2h30 ele não tava em casa. E chegava assim, se contorcendo como fosse ele. Falava, eu já cheguei, eu dizia, tá repreendido, Satanás. E aí, todo dia, 3 horas da manhã, o diabo me acordava. Todo dia, 3 horas em ponto, eu dormia. Ele vinha, batia no meu ombro, eu sentia uma mão e falava assim, olha o que eu faço. Aí eu acordava, como eu era mãe, dormia tarde, Sim. né? Eu acordava para ver o que era. Eu sentava na cama, porque além de sentir a presença, ele batia no meu ombro. Quando ele batia no meu ombro, ele dizia, olha o que eu faço. Ele pegava, a gente dormia com a janela aberta, aquele pé de jabuticaba, ele chacoalhava ele. Igual aquele estornado, assim, quando Sim. a imagem fica até desfigurada, de tanto que treme, sabe? Como se estivesse passando um vento. E ele fazia isso com aquele pé de jabuticaba. As coisas na minha casa levitavam. Ele me acordava para fazer show para mim, o diabo. E ele pegava as roupas levitava, as coisas dentro do guarda-roupa, tinha um guarda-roupa que não tinha uma porta, então ele falava, olha o que eu faço. Ele pegava as roupas e levantava as roupas. Meu Deus. E eu vendo aquilo, aí como eu tava tão cansada, eu deitava. Você não repreendia, não orava nada, só dormir. Eu tinha acabado de dormir. Sim. Aí eu olhava aquilo porque eu também ficava parada. Imagina, você tá aqui de repente as coisas começam a levitar. Sim, E eu parava, eu ficava parada assim, eu falava. E eu dormia. No que eu dormi, outro dia eu ia pra igreja dizer, Deus, Senhor, se eu tô em pecado, fala pra mim, né, Deus? Por que eu tô tendo todos esses ataques? E aí saía o espírito da morte, da parede, vinha sombra preta. Toda noite a minha filha tinha terror noturno. Meu Deus, atacava até sua filha. Pegava a minha filha, ela estava dormindo e ela não acordava, tá? Ela começava a gritar. A gente tentava acordar, ela não acordava. A gente orava ali com ela no colo e a gente não entendia o que era. Ela, né, chorando mesmo, um pesadelo, até que ela voltava depois. E aí teve um certo dia que eu tava... Meu esposo trabalhava na madrugada, eu levava minha filha para a creche e ficava em casa. Eu trabalhava, mas eu entrava mais tarde. E eu era promotora de eventos, então eu não trabalhava assim todo dia. Então eu tinha os eventos certos, né? Que eu era contratada. Aí aquele dia eu peguei e cheguei, levei minha filha para a escola. 7 horas, cheguei e falei, vou dormir um pouquinho. Vou ficar no sofá assistindo o jornal e depois eu vou fazer as outras coisas da minha vida. Quando eu deitei naquele sofá, veio uma sombra preta sobre mim. Segurou o meu pescoço. Ali ficou.
Eu fiquei das 7 da manhã às 11 da manhã com aquela sombra no meu pescoço. Meu Deus. E aquela sombra só escutava assim: eu vou te matar, eu vou te matar. E aí meu espírito via o ambiente, eu escutava o jornal, né? Ali eu estava escutando o jornal. Meu marido me ligava às 9h40, era a hora que ele almoçava, porque ele trabalhava muito cedo. Sim. Eu escutei a ligação do meu marido, eu não consegui atender. Eu escutei quando trocou de jornal a apresentadora. Trocou jornal, mas eu fiquei com aquele demônio, com aquela sombra preta, das 7 às 11, dizendo assim: eu vou te matar. Aí eu ficava apavorada, ia pra igreja buscando a Deus o que era. E toda noite, então foram anos, aí uns 3 anos. E eu sofria, assim? eu sofria calada. Porque eu tava na igreja. Eu chamei, né, alguém pra me ajudar. Mas a pessoa que eu chamei para me ajudar não entendia de mundo espiritual. Então ela orou, fez uma oração básica, né? Entendi. E não era aí, assim. não era, né? Então, o que acontece? Essa pessoa foi e fez uma oração básica. Então eu continuei. E o pastor? Você não Eu falava? pedi uma ajuda para um pastor, mas ele era, né, um pouco diferente. Então ele falou para a esposa dele: vai lá e ore. E essa casa era amaldiçoada. A gente criava galinha. As galinhas... Pastor é esse, meu As Deus. galinhas morriam. As galinhas, tudo que a gente criava, as galinhas caía morta. A gente falava: nossa, a galinha tava boazinha. As galinhas morriam. Então tudo lá era, sabe, eu não dormia. Eu comecei a ficar doente. A primeira semana que eu mudei na casa, eu fiquei doente. Eu não tinha nada, eu comecei a ficar doente. Começou a aparecer coisas no meu corpo, assim, sabe? E a minha asma agravar, né? Assim, então eu comecei a ficar doente, assim. Mas até então era a casa que eu tinha pedido pra Deus. Eu pedi, eu fiz contrato. E eu não dormia. Teve vez o diabo projetar como se fosse o corpo do meu esposo, assim, sabe? E eu olhava e falava: tá repreendido, Satanás. Meu Deus. Né? E naquela época o meu esposo não estava firme com o Senhor. Eu ganhei ele, eu tinha acabado de ganhar ele pra Jesus. Ah, era o comecinho da conversão dele. E aí teve um dia que o diabo, eu tava deitado, o diabo foi, pegou o corpo do meu esposo, levantou meu esposo, não lembro, levantou meu esposo, colocou ele, né, em posição sexual e falou assim: vamos. Eu disse: tá repreendido, Oxe, Satanás. Falei: solta ele. Ele foi, caiu de novo. Ele não lembra. Então tudo dessa casa, e a gente tava indo, a gente não era pastor ainda, mas a gente tava na igreja. E a gente dizendo: Deus, qual que é a brecha, Senhor? Eu orava muito, pedia pro Senhor. E aí depois de 3 anos, eu crio coragem e pergunto pra dona da casa, ela morava na frente e eu no fundo. Falei, e eu buscando muito, orando muito, pessoas iam me ajudar. Aquele ciclo, né? 3 né? anos. Sim, Deus, o que tá acontecendo, Senhor? Unge a casa, consagra a casa, faz culto na casa e nada. Meu Deus, se é eu, fala comigo. A gente é crente, a gente diz assim: Deus, se eu tô em pecado, fala comigo, que eu vou me consertar, né? Se eu não tô fazendo isso, a gente ora muito, né? A gente que serve ao Senhor, até também quem né, não tá tão firme, a gente pede. E eu orava muito: Deus, o que tá acontecendo? Aí eu chamei ela e falei assim: ó, fulana, ó, eu tô tendo muito ataque nessa casa e nada cessa os ataques. E ela falou assim: então, o negócio é o seguinte, essa casa era um terreiro de macumba. Essa casa, antes de você morar, era o terreiro. As pessoas vinham, a dona da casa, do terreiro, fazia macumba aí. Essas paredes que tem reboco agora, nos buracos dos tijolos, ela fazia muito pedido. Então ela escrevia os pedidos para os orixás e colocava nos buracos das paredes. Então era um terreiro. Eu mudei para um terreiro, sem ter noção da minha oração. Deus não me impediu, embora tinha 8 pessoas na minha frente, mas eu queria. Sim. Então Deus, eu podia ter orado, mas por quê? 8 pessoas e ninguém dá certo. E ela falou: não, era um terreiro, sim. As pessoas frequentavam, a mãe de santo fazia muita bruxa aí dentro. Por isso que as galinhas morriam no quintal. Meu Deus. Por isso que as galinhas estavam lá, morriam. Por isso que os demônios tinham... Eu entrei no território do inimigo. Então, nem sabia, né? Não sabia. Então eu entrei no território do inimigo lá. Então por isso que o inimigo tinha a legalidade de me atacar. Então foram noites intensas. Então assim, eu já passei a infância com a minha mãe possuída. Então aquele olhar da minha mãe, eu não tinha mãe. Então, por exemplo, assim, minha mãe estava boazinha, de repente ela baixava a face, levantava com o olho virado e já tinha um demônio na minha mãe falando grosso. Ou minha mãe já estava como uma criança. Então eu não tive mãe. Eu não tinha mãe. Eu fazia tudo sozinha. Você entendeu? Minhas irmãs mais velhas, só eu que ia para a igreja. A minha irmã começou aí um tempo, mas
eu era sozinha. Então, pensa, eu passo tudo isso. Eu sou sequestrada. Tentam abusar de mim com uma arma também. Outro sequestro na minha vida. Só que Deus me deu o livramento. Sim. Então, o mundo espiritual eu via. Então, eu não tinha com quem conversar. Então, eu me mudo para essa casa buscando paz. Eu me casei. Uma nova vida. Vou ser feliz com meu esposo. Sou mãe agora. Então, na minha percepção vai ficar tudo bem. Né? Eu vou ter paz. Eu tenho minha casa. Eu compro os meus móveis. E, pelo contrário, eu entrei literalmente dentro do inferno. Aquele demônio vinha todo dia, as pessoas andavam, as coisas, levitava assim. Eu não era, ele não vinha em visão, no meu sonho. Ele vinha pessoalmente. Pessoalmente. Aí ele me tocava, aí eu acordava assustada, sentava na cama, imóvel, já de medo da paralisia do sono, que ele já me tirava do meu sono e o meu corpo não se mexia. E quando meu corpo não se mexia, eu vi aquilo, eu vi um show de horrores do diabo. Na minha frente, ele falava, olha o que eu faço, ó. Ele pegava o pé de jabuticaba e chacoalhava, assim, eu vendo. Na minha frente. Deus. Só que como eu tava com tanto medo daquilo, a hora que eu caía, eu dormia de volta. Aí eu ia procurar ajuda, né? Eu ia pra lá, pra cá, tentar ajuda. Só que eu não entendia. Eu que entrei. E depois que a mulher falou, né, que ela era um terreiro... o que você fez? Você saiu ou continuou na casa? Aí eu tinha um tempo de contrato ainda. Porque contrato eu tinha renovado lá, né? Sim, sim. Aí eu fiquei mais um tempo nessa casa, mas aí eu entendi que a minha doença era espiritual. Eu entendi que eu estava no território do inimigo. Eu entendi que ali o diabo tinha brecha para me atacar. Porque eu não entendi, era muito ataque. Se eu não tivesse vida com Deus, eu poderia ter morrido. Sim. Porque quando eu fui ali nos médicos, eu fazia Holter, né? Exame do coração, fazia de tudo. De tudo. Os médicos diziam, você tem tudo. Né? O médico disse, você tem alergia de tudo. Eu falei, como que eu vou viver? E hoje eu descobri que eu não tenho alergia de tudo. Eu tenho alergia de alguns alimentos. Sim, sim. Né? Mas mentira, eu não tinha alergia de tudo. Eu liguei pra minha mãe e disse, mãe, eu vou morrer. O médico disse que eu tenho alergia de tudo. O médico disse que eu tô sentenciada. Então os médicos me desenganavam. Por exemplo, assim, não tinha como. Minha doença ninguém achava, porque era espiritual. Então eu descubro ali que é um lugar muito assombrado, né? E ela fala rindo, ela fala, por que você não perguntou antes? Porque eu não tinha acesso a ela, não tinha amizade. Então eu fui tentando resolver do meu jeito. E aí depois de tudo isso, eu fico mais um tempo, perdemos todas as criações, as galinhas, né? E aí depois desse tempo, eu mudo daquela casa, aceito o chamado do Senhor, começo a trabalhar na obra do Senhor, começo, né? Não tinha meu ministério, Sim. Começo a fazer a obra do Senhor, compro meu apartamento, a minha casa. E aí eu mudo pro meu apartamento, mudo num prédio cheio de ímpio. Quer dizer, a saga continua. Saio da casa que é um terreiro, mudo pro meu prédio, comprei meu apartamento, Deus falou que ia me dar, me dá. E aí, naquele apartamento muito ímpio, muita coisa, né? Assim, eu não orava alto, por ser um apartamento, então eu orava baixo. Sim. Eu orava baixinho, por respeito às pessoas mesmo. E aí, um certo dia, meu esposo, ele escuta um barulho de um gatinho miando lá fora. Minha filha era menor, aí meu esposo vai e busca o gato. Só que o gato chega, o gato é preto, ele tá todo espelado, ele tá com uma cruz, desenharam uma cruz na perna direita dele. Meu Deus. Aquele gato vem. Aí meu esposo joga no grupo do prédio procurando os donos. E minha filha era menor, ela vai e se apega no gato, que ela queria ficar com o gato. Criança. Criança. Só que a gente viu que era um gato, que era consagrado, por quê? Com certeza. Pelos sintomas. Sim. Mas o diabo é tão sujo que ele colocou o gato, porque não tinha como escutar. Tinha um elevador, tinha um hall lá até sair, e o gato era filhote. Nós falamos, esse gato tá consagrado, mas era um animal, a gente ama os animais, né? E a gente não ia jogar o gato fora de casa. Sim, a gente ficou procurando o dono do gato. Quando a gente procura o dono do gato, não acha, o gato vai crescendo. Só que o gato era consagrado. E quando aquele gato tá lá, eu ia orar em silêncio, que eu ia pro meu quarto. Toda vez que eu entrava para orar, o gato ficava possesso. Ele ficava nervoso, ele começava a agredir meu esposo. Ele arranhava, só eu orar. Se eu não orasse, o gato era bem cuidado, o gato tava gordo. Pensa num gato bonito, preto. Sim. E toda vez que eu ia orar, o gato ficava irado. E eu não orava alto, hein? Meu Deus. Aquele gato ficava possesso, com raiva de mim. Ele ia pra lá, pra cá e começava a miar. Por quê? Porque lá no prédio tinha, né? Porque eu mudei de lá, muito bandista. Eles faziam muita obra pra mim sair. Então, aquele gato tá... Aí um dia, 3 horas da manhã, Deus falou assim,
A minha filha começava a cantar, ele ficava com raiva. Não era o gato, a gente sabe que é um animal. Sim, sim. A gente sabe que não era o gato, tá? Eu amo os animais, misericórdia. Eu tenho agora Não, 2 gatos sim, e 2 sim. cachorros. E tem que orar por eles, né? Sim. Com certeza. Mas o quê? Tinha uma consagração sobre a vida. Foi enviado, na verdade. Sim, Usaram o com animal para certeza. entrar, porque meu apartamento era consagrado, ungido. Então eles usaram uma forma de entrar, porque o diabo não tinha acesso ao meu apartamento. Sim. Um apartamento ungido, um apartamento consagrado a Deus. E minha filha ia cantar, ele voava na cara dela. Dela começava a cantar um hino, ele ficava... O que tava? Por quê? Porque abre-se o portal através do gato, né? Então Sim. o gato entra na minha casa e o gato, ele fica muito nervoso. Muito nervoso. Um dia Deus falou assim pra mim: levanta, que o diabo tá atacando a sua filha. Falei, como assim? Pulei da cama 3 horas da manhã. E aí o gato tá arranhando a cara dela, sem mais nem menos. Ela dormindo? Ela dormindo, o gato pulou na cara dela e tava agredindo ela, minha filha. Meu Porque Deus. os umbandistas, todas as religiões lá, porque a gente fazia obra, eu ganhava os vizinhos, a fulana de tal ia pular do prédio, eu ia lá, todo mundo dizendo, pula, pula, do sim. 18º, eu dizia, tá repreendido, não vai pular agora. Em nome de Jesus, sai diabo. Então tinha pessoas que iam se matar, eles iam na minha porta. A fulana disse, ó, eu ia pular do 15º, mas falaram pra mim, vim aqui que você ora. Então eu comecei a fazer a obra, ali, no sim. prédio. Então aquele gato, aí o que eu tive que fazer? Dar pra outra pessoa, porque tudo muito espiritual, muito forte. O gato ficava irado, agrediu a minha filha, né, ali. Eu sei que não era ele, é um animal, mas foi muito forte que a gente foi passando. Então o diabo sempre tentou acabar com a minha vida. Então lógico que eu também já vi anjo, tem muitas experiências sobrenaturais, maravilhosas com o Senhor, mas como tem 1/3 de anjo caído na terra, então sempre vi mais o lado pior, que os demônios estão aqui, né? Então o céu é acessado Sim. pela oração, pela santificação. Quando Deus que ordena os anjos. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Isso. E aí, depois de tudo isso, a gente fica lá ganhando essas almas. Tem esse episódio do gato, tem muitas coisas que acontecem. Teve um dia, quando eu peguei o apartamento, que não tinha móveis, nada. E eu sentada, e aí eu vi passando uma criança. Eu falei, meu Deus, aí eu pensei, mas cadê a mãe da criança? A gente que é mãe, né? Falei, deve ter mãe da criança. Mas era um menino esquisito, bem pequenininho assim. Aí eu saí na sacada pra ver, sumiu. Era um principado, quer dizer. Lá é muito difícil, lá eu não moro mais lá hoje. Então, lá, por quê? Por que tá lá, pastora? Porque as pessoas querem lá. Onde Deus é invocado, ele se manifesta. Mas onde as pessoas querem os demônios também vão. Então, então tinha muito. Eu entrei numa guerra lá com vizinhos espirituais, que Deus falou, olha, desse lado 17º, tenha um casal que está contra você para te arrancar do prédio. Eu disse, eu saio na hora que Deus quiser. O apartamento é meu, eu precisei entrar numa batalha espiritual muito forte. E aí, eu aceito o chamado. Morando nesse prédio, eu era itinerante, eu pregava nas igrejas, eu não tinha a minha. E aí chega um dia que Deus falou assim, você vai fazer culto no lar. Começa a pandemia. Até aí tudo bem. Deus falou pra mim, você vai pra um lar. A irmã cede um lar pra mim. A Deus a glória. Só que do lado, eu não sabia, tinha uma macumbeira. Ai, Jesus, onde já vai tem... Onde eu vou tem tem. que ter um demônio, E ela já tinha arrancado muita igreja. Lá ninguém fazia nada. Nada. E aí a gente começa a fazer o culto bem no comecinho da pandemia. Ela acendia a vela, ela colocava despacho, tudo pro culto não ir. Pelo contrário, o culto ia. O negócio fluía. As pessoas eram curadas de câncer. A gente orava, a pessoa ia para casa, na urina, no banheiro, saiu o câncer. Eu tenho uma moça que ela tinha 6 meses de vida, eu orei. O câncer saiu. Ela mandou o vídeo, mandou as fotos, porque Deus fez, não foi nós. A gente tem poder de curar câncer. Né? Deus usa a medicina, mas quando Deus quer, Ele cura. E lá a gente orava, enchia a casa de gente. Até onde você pensar, tinha gente na sala, na cozinha. E Deus falava, ora. E essa macumbeira, quando eu chegava, que eu queria cumprimentar ela, né? A gente sabe que Deus ama todos, né? A gente sabe que Deus vai trazer pra Ele, né? Então a gente não tinha preconceito ali de condenar ela. Quem sou eu? Né? Eu também vim de um mundo escuro. Então eu creio que Deus pode salvar também. E eu chegava, eu queria cumprimentar ela. Então eu olhava pra ela, pra dar uma boa tarde pra ela. E ela já corria de mim. E aí teve pessoas que se levantaram contra ela, que tiveram... teve uma que perdeu o casamento, o outro também. Teve uma que ficou louca, que perdeu o casamento. Então, eu quero dizer para os irmãos, busca Deus, não fica mexendo com o inferno se você não tem vida no altar, porque você vai se dar mal. É isso mesmo. E aí essa moça se deu mal, eu tive que refazer o casamento dela, porque chega, né? A gente tem que respeitar a religião das pessoas. Eu chegava, ela
chamava a polícia pra gente, ela me afrontava, eu nunca fui contra, eu orava, eu jejuava, ela aumentava o som bem alto pro culto não dar certo, aí que o culto ia, ela jogava água pelo muro pra tentar, ela parava a polícia, gritava, né, pra polícia parar, falava, tá tendo culto aí. E a polícia não parava, porque não podia, assim, ter culto, mas era uma direção de Deus, então ninguém nunca pegou Covid, então era assim, eu não queria estar lá naquele culto. Meu Deus. Mas eu sei que era um mover de Deus para mim ter a igreja que eu tenho hoje, né? Então, Deus curava, as pessoas chegavam lá e eu orava, elas compravam casa na pandemia, em uma semana, eram curadas, dinheiro aparecia nas contas. Então, muita coisa começou a acontecer, porque eu disse, sim, se tu queres me usar, amém, Jesus, eu não vou correr mais. Eu não vou correr disso, daquilo. E aí a gente começa a fazer culto lá, os cultos começam a crescer. E aí, tinha uma moça que congregava comigo, que chama Rose, né? Não sei se, acho que ela vai me assistir. E aí, ela falou assim, vem cá, eu era missionária na época. Vem cá, que eu quero contar algo pra você. Eu falei, pode contar, querida. A minha mãe, ela é bruxa, ela é da Wicca. Só que eu nunca fiquei investigando, por ser um ponto de pregação, não era uma igreja ainda. Então eu não ficava perguntando, era um culto de sábado. Então você chegava no culto, eu te recebia, eu te respeitava, independente da igreja que você era um culto só, era um ponto de pregação. Então as pessoas iam, a gente respeitava, as pessoas chegavam, né, eram bem atendidas. E ela disse assim, eu quero contar algo. Eu falei, o quê? Ela falou assim, minha mãe era crente, desviou, ela é bruxa da Wicca, que é uma religião de bruxa. Sim. E aí, a vizinha, a macumbeira, ela tentou fazer de tudo. Ela aumentava o som, nada fazia efeito. Ela tentava fazer de tudo pra gente se frustrar. E aí era que o culto acontecia, era que o poder de Deus manifestava, era que o povo era cheio. Aí que se era pra vir 10, vinha 70. Numa casa, não cabia. Meu Deus. Um culto caseiro te dava mais de 100 pessoas. Vinha de todas as cidades, né, vizinhas, pra assistir o culto, porque ficou muito famoso. Então ela acendia a vela, ela chamava os demônios, ela ameaçava todo mundo, mas a mim, eu creio que, né, se não pela minha perfeição, mas pela minha vida de entrega ao Senhor, ela não me desacatava. E quando ela foi e falou assim, eu vou fazer voodoo para fechar o culto lá desse povo. Eles estão glorificando demais, né? Na pandemia, a casa, porque ninguém era obrigado a vir. É lançado o cartaz, embora tinha pandemia, então a gente respeitava as regras. A gente sabia que não podia aglomerar, mas era um culto caseiro, não tinha gente famosa nada, mas vinha gente tudo que é lado. O culto começou a triplicar, né? A gente tem as fotos assim, meu Deus, tinha vez de não caber gente. E aí ela bolou um plano, falou assim, já que eu não consigo acabar com esse povo, eu vou pedir pra minha amiga, que era mãe dessa moça, a vizinha macumbeira, fazer um bonequinho de voodoo pra eles, pra matar eles e acabar com eles. Vou acabar com esse culto, porque pega fogo. Quanto mais ela invocava demônio, mais o Espírito Santo descia, mais a glória de Deus manifestava, batismo com o Espírito Santo, câncer desaparecendo, coisa linda Deus fazendo. Aí ela procurou a amiga dela e disse assim, no ponto de pregação ainda, eu vou acabar com esses crentes. Ah, não, eu vou resolver. E ela procurou essa mulher, a mulher falou, então tá bom, me passa o endereço, que o diabo também tem estratégia, trabalha tudo alinhadinho, né? Falou assim, ó, eu vou procurar onde é o endereço, tá? Você me passa, que eu vou procurar o endereço lá desse culto, pra mim poder fazer o bonequinho de voodoo pra acabar, que nós vamos fechar o culto. Ok, a gente não sabia de nada. Ela vai e passa, era um portãozinho fechado, na casa da irmã Rosa, começamos lá na casa da irmã Rosa. Quando eu aceito, digo pra Deus, Deus, não dá mais pra fugir. Já vim de uma depressão, tentativa de suicídio. E não foi só tentativa de abuso. Teve ocasião, uma ocasião eu estava numa chácara com uma amiga minha e tinha alguns rapazes, e aí os rapazes falaram assim pra ela, vai embora, pega a sua moto, ela chama Marta, pega a sua moto, vai embora e deixa a Rose aqui com a gente, numa chácara deserta. Quer dizer, o diabo tentando, se eu tivesse... Aí sabe o que é interessante? Que mesmo desviada, uma voz disse assim, vai lá na moto, vai atrás dela. Quando eu chego na moto, ela falou assim, sobe. Eles chantagearam ela para me deixar, para ser presa do diabo. E ela falou assim, sobe na moto agora. Falei, por quê? Depois eu te conto. E ela vai e me conta que sim, que eles pediram para ela me deixar. Então, o diabo vem tentando me matar de todas as formas. Eu tenho muita coisa que eu fui passando e Deus vai trazendo na memória aqui. Sim, então tudo era comigo. A minha primeira pregação, com 8 anos, quando alguém diz assim pra mim lá, né, o cooperador da igreja, que Jesus curava, libertava, que a gente não podia, né, ter os altares, eu vou pregar na escola. Quando eu prego na escola, eles são muito devotos do padre Cícero lá, né, onde a minha avó mora.
Toda a escola sai para fora para me agredir, porque eu preguei contra os santos, contra as imagens. Ai, Jesus. E quando a minha primeira pregação, né? E aí Deus faz com que meu tio tinha uma moto, não tinha telefone, nada. Deus mandou meu tio na porta da escola para passar, para me pegar, para me levar embora. Porque eu ia ser linchada com 8 anos de idade. Porque eu estava pregando, eu tinha aprendido, né? Quem sabe eu fui sim deselegante. Quem sabe sim eu preguei de uma forma agressiva ali, né? Mas eu estava tentando dizer para eles que o que era certo e o que era errado. Aí essa mulher vai pedir para essa bruxa fazer o bonequinho de voodoo. E ela vai procurar o endereço. Quando ela vai procurar o endereço, ela procura aquela macumbeira e diz assim, olha, deixa eu perguntar algo para você. Ela falou, pode perguntar. Viu? A obra que você quer fazer não é para um culto não é um portãozinho assim, estreitinho não, né? Ela falou assim, por quê? Ela falou assim, olha, com aquele povo lá eu não mexo. Porque ela é desviada. Sim. A hora que eu passei naquela casa, que eu olhei naquele portão, mas tem um varão de branco lá, muito, muito, muito alto. E quando eu olhei para aquele homem, eu não consegui ver a face dele, que resplandecia. Meu Deus. Eu senti, olha a bruxa disse assim, eu senti a presença que está naquele lugar. Eu não vou fazer nada contra aquele povo. A gente crente, confesso, que nem sempre a gente vê. Né? Nem sempre a gente vê anjo, a gente sabe que tem. Sim. Mas a gente nem todo dia estava vendo, tinha muito milagre, muitas pessoas. Mas o que acontece? Deus fez ela ver que quem estava lá era o próprio Deus. E aquele trabalho está crescendo boca a boca, as pessoas estão vindo bem no auge da pandemia. Então essa mulher disse para aquela mulher, aquele povo lá eu não mexo, não me peça isso. Ela vê, e a gente fica ali bem no auge da pandemia, 10 meses com aquele trabalho. E eu disse para o Senhor, né? Senhor, Deus falando assim, vou te dar uma igreja, você e seu esposo, vocês vão cuidar de um povo, né? E eu pregava fora, então era muito cômodo eu ir nas igrejas, como na sua, levar uma palavra e ir para minha casa. Então eu ministrava na sua igreja, ou na igreja, né, de quem me chamasse, meu esposo ia, minha filha comigo. Mas eu falava, não, Deus, eu não quero cuidar de um povo, eu quero fazer a minha vontade. Então, por causa da minha vontade, eu fui sofrendo, né? É a vontade do Senhor, que é boa. Romanos 12, 2. Perfeita e agradável. E aí, aquela mulher, ela fazia. A outra não teve coragem, porque as obras dela, nada atingia nós. E quando acabava o culto, aí que Deus enchia, a gente fazia os comes e bebes. E aí ela joga a gente na justiça. Né? Não desistiu, né? Não jogou, acionou a justiça. Vem uma intimação pra gente, que eu tinha uma igreja clandestina, lembrando que quantos pontos de pregação não tem ainda, né? Da irmã Rosa, da irmã Maria. Só que o meu foi cassado pela justiça. Falaram assim, você tem uma igreja clandestina, se oficialize. Porque ela queria tirar a gente dali, mas era Deus dizendo, o tempo finda aqui. E aí a gente fica ali, todo esse processo, chegava assim, tinha vela preta, tinha umas comidas nas cumbuca. Como eu disse, essa moça ficou louca, porque ela falou assim, presta atenção, quando a gente é crente, eu digo pra você, busca as coisas de Deus, não fica mexendo com as pessoas, né? Você vai quebrar uma obra se for por uma orientação, você vai pregar porque a pessoa quer estar lá. Ela não foi obrigada a estar em outra religião, ela escolheu, a gente tem que respeitar. Você não escolheu ser evangélica? Com certeza. Adorar a Deus? Isso. Você não escolheu para a eternidade, né? Ver as ruas de ouro? Então a gente eu penso muito em respeito, sabe? Vai vir quem quer. E é o seu testemunho, né? Sim. É o que você passou, é o que você viveu. Sim. Então eu nunca fui muito de atacar, eu não sou de atacar ninguém, eu amo as almas, né, gente? Então eu nunca ataquei aquela mulher, ela fazia as coisas, eu queria ela para Jesus, mas a gente sabe que ela não quer Jesus, então não é por força e violência, é pelo Espírito Santo. Isso. Que vai tirar as escamas dos teus olhos, que vai te trazer, que vai mostrar para você o que é pecado, o que não é. Eu passei por um período, né, de consagração, 7 anos, onde eu tirei o meu salto, Deus quis de mim, eu não pintava cabelo, eu não tirava sobrancelha. Então eu passei um período de
7 anos, quase 8 anos, onde eu não usava um salto, onde Deus tirou de mim a minha vaidade, onde Deus tirou de mim, né, os meus brincos. Hoje eu não uso mais porque eu já acostumei. Sim, sim. Então Deus disse, você vai tirar o salto, você não vai pintar o cabelo, você não vai pintar sua unha, você não vai, né, usar mais uma calça. É assim, Deus quis isso de mim. Então eu passei por um período longo de santificação, onde Deus, né, quis de mim. Deus, isso é meu, né? Isso é o meu testemunho. Deus falou, você vai tirar isso, isso e isso. Você vai viver pra mim. Deus falou assim, né? Eu creio que muitos crentes não assistam, né? Deus disse, novela não mais, certas coisas não mais, música do mundo não mais. Então Deus foi me santificando, me purificando. Então Deus, ele requer de cada um. Quem sabe Deus não vai querer de você a sua maquiagem. Hoje eu estou bem maquiada, né? Mas hoje, assim, eu em Deus, a liberdade, Deus falou assim, porque eu comecei com o meu pai. Eu perdoei o meu pai, eu tive um relacionamento maravilhoso com o meu pai. Eu consegui cuidar do meu pai, amar o meu pai, estar com o meu pai. E ele? Você perdoou ele? Que ele falou? Eu perdoei ele e ele continuou do mesmo jeito. Mas eu mudei. Sim. Eu amei o meu pai. Eu cuidei do meu pai, eu abençoei o meu pai, eu abri a porta da minha casa para o meu pai. Então, desde quando eu perdoei meu pai, né, em 2007, 2008, por aí, eu não lembro a data exata, eu perdoei o meu pai. Então, eu tive um relacionamento muito bom com meu pai, né, tanto que meu pai faleceu faz 2 meses. E Deus mostrou para mim a morte do meu pai. Na verdade, eu casei com meu esposo, a família dele não queria por a gente ser muito novo, ele é quase 2 anos mais novo que eu, e eles não queriam. E por eu ser muito espiritual, a minha sogra estava boazinha, né? Minha sogra e meu sogro é falecido também. E aí Deus falou assim, ela estava internada, ela sentiu de ficar com a minha filha 1 semana em casa. Na verdade, ela amava demais a minha filha, Deus criou uma situação que a minha filha... O médico disse que estava com conjuntivite e não estava, para minha sogra ficar 1 semana com ela. Depois a minha sogra vai embora. Quando a minha sogra vai embora, ela suspeita de pedra na vesícula. Ela não tinha nada, né? Aí depois deram uma suspeita de câncer. E quando eu vou no hospital visitar a minha sogra, né? A gente tinha acabado de casar, minha filha era bem pequenininha ainda. Ela faleceu, minha filha tinha ia fazer 2 aninhos. E aí eu vou visitar minha sogra, Deus me mostra a mão da minha sogra e a minha mão, e a mão dela ia cair. E ela, pros médicos, não tinha nada. Sim. E eu desci chorando. Na verdade, Deus falava assim, prega pra tua sogra, que eu quero salvar ela. Então pregue pra sua família. Não tenha medo de dizer do amor de Cristo. Isso. Porque só Jesus salva. E aí eu fui, preguei pra ela, falei assim, eu disse assim pro Senhor, Senhor, se tu queres que eu fale, se o Senhor usou um jumento pra falar, né? Então me usa, eu chego no hospital, a glória de Deus desce, ali o poder de Deus, eu digo, Maria, Jesus te ama. E comecei a chorar, eu disse, o meu choro não é de tristeza, é de alegria. Só que quando eu desço, eu preguei ali para ela, e uma glória de Deus invadiu aquele ambiente, que quando eu cheguei eu não consegui ler a placa do quarto. Eu entrei e preguei do amor do Senhor, que eu já estava, né, aceitando o chamado de Deus, porque não é fácil aceitar o chamado de Deus. A gente lê a Bíblia, muitos recusaram, não por causa de Deus, por causa da nossa falha. Não é sobre Deus, é sobre nós. Isso. Deus continua perfeito, imutável, né? O reino dele é inabalável. E aí, o que acontece? Quando eu prego para ela, eu desço a mão dela, eu vejo uma visão que a mão dela ia cair. Era Deus dizendo, ela vai falecer. E aí, eu sou limitado, eu não posso mais entrar por causa de uma pregação naquele hospital. Então, o diabo se levantou muito porque eu preguei para minha sogra. Eu desci chorando, eu disse assim para o meu esposo, olha, eu sou humana, eu posso ter a minha visão, né? A gente tem medo, porque a gente fala, meu Deus, e ficar profetizando morte, né? A gente quer profetizar vida. Com certeza. E eu disse, mas Deus mostrou que Deus vai recolher a sua mãe. A tua mãe não vai sair mais desse hospital. E aí, porque eu preguei para ela, então os acessos por eles, né, serem católicos e alguns parentes serem de uma religião até mais funda do espiritismo, então meu acesso foi limitado. Então eu não pude mais ir lá como eu ia. Então, é onde eu comecei a sofrer muito. E aí, nós orando, Deus falou, vou levar. E eles foram consultar um pai de santo que disse assim, ela vai viver 99 anos.
E aí o meu Deus, que é poderoso, fiel, maravilhoso, a minha mãe, que é uma mulher que orou por mim lá para mim não ser morta, uma mulher que aceitou Jesus, que está firme desde 97 até hoje, vai continuar até a glória. Ela ora, Deus disse assim, 3 dias eu resolvo o caso. Levaram lá para benzer, fizeram obra, despacho para ela não morrer. Deus. Mas o meu Deus disse, em 3 dias eu resolvo a situação. Em 3 dias ela desceu à sepultura. A minha sogra falece. Ela aceitou? Eu preguei para ela. Sim. Ali, né? Ela era uma mulher muito boa. Sim, muito amável, muito dedicada. Inclusive, antes dela ser internada, ela já estava assistindo na televisão alguns programas, né? Por isso que é bom a importância. Religioso. Só que quando o meu sogro, um italiano muito bravo, chegava, ela desligava. E ela falava assim, Rose, quando Jesus vai voltar? E ela já tinha vontade, curiosidade, era Deus preparando ela. Então, ela falece em 2012, a minha sogra. E aí, a gente, né, começa a fazer a obra do Senhor. E aí, a gente, depois desse ponto de pregação, eu falei, Deus, eu não vou abrir igreja, nós não vamos procurar convenção, não vamos se filiar com nada. Eu sou uma missionária itinerante, o ponto de pregação deu certo, teve cura, teve milagre, mas tá bom, eu vou voltar para a itinerância, eu vou honrar os pastores, vou levar a palavra, vou cuidar de alguém, vou passar minha vida para alguém, mas eu não quero. E aí, Deus falava assim, não, você tem que fazer, você vai ajudar muitas pessoas que passaram o que você passou, você e seu esposo. E aí Deus preparou, falei, se for da tua vontade, o Senhor prepara o salão, eu não tenho um centavo, eu não tenho fiador, mas se é da tua vontade, para que alguém seja alcançado, para que alguém seja edificado, eu vou. E aí Deus fez da forma dele, né? Sofremos muitos ataques espirituais, mas nós estamos de pé, estamos fazendo a obra, estamos crescendo na graça do Senhor, alcançando, né? E Deus me fez passar por um processo. O Senhor me deu uma experiência em dezembro de 2023, eu já tinha passado depressão, tá? Mas eu não tinha passado nem pânico, nem ansiedade. Eu nunca tive crise de pânico. Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus suou sangue, ele teve um pânico ali. Então eu nunca tinha passado algo assim muito forte. Sim. E aí eu tive uma visão, não vi a face de Deus, tá? Nem de Jesus. Não, a gente tem uma experiência, algo aparece, ou a gente vem entrando aqui, né? Quem é espiritual sabe, vai entender o que eu tô falando. E Jesus veio como se fosse num cavalo. E aí tinha um cavalo com uma sela, mas ele só não via a face dele nada, tá? Falou assim, vamos comigo? Aí eu pensei, eu acho que eu vou morrer. Né? Ele falou, vamos comigo? Falei, meu esposo, eu acho que eu vou falecer. E aí eu acho que eu vou falecer. E aí eu fiquei ruim, porque eu tenho asma, e eu comecei a tomar medicação errada. Aí eu dirigindo, Deus falou na minha própria boca assim, eu vou te dar uma experiência que você vai ajudar muita gente. Você vai sofrer muito durante esse ano. Você vai sofrer coisas terríveis. Eu falei, Senhor, por quê? Aí foi onde eu tive crise de pânico. Meu Deus. Eu fiquei 15 dias sem sair de casa. Mas eu continuei fazendo a obra do Senhor. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Eu nunca tive. A Bíblia diz, 1 Pedro 5,7, se não me engano, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. Deus disse assim, você vai ajudar pessoas. Então, eu tive ansiedade, assim, meu Deus, de não dormir. Eu tive crise de pânico, de eu ver a terra se abrindo, tá? E na igreja, fazendo a obra, Deus disse assim, e Deus falou assim, eu vou te dar uma experiência, você vai provar do que os meus filhos estão provando. Ele disse, tem muita gente sofrendo de ansiedade, de pânico, e você vai provar para você pregar. Você vai provar. Eu disse, Jesus, mas eu não sabia que na pele é diferente. Eu vim falar para você de uma ansiedade, de um pânico, é diferente de eu provar. Então, tem pessoas que não vão no mercado, tem pessoas que não tomam banho com medo de morrer no banho, tem pessoas que nem comem com medo de se afogar com a comida. Então, eu disse, você vai provar. Em 2024, eu passei o ano inteiro com pânico, com ansiedade. Eu não sabia. Eu dizia, Deus, por quê? Eu fui provar na pele. Hoje em dia eu posso cuidar e ajudar alguém. Porque hoje eu sei que não é frescura. Eu sei que a ansiedade, quando toma conta de nós, a Bíblia fala sobre a ansiedade. A Bíblia fala sobre o pânico. Jesus suou sangue. Por quê? O pânico, o medo. Jesus ia passar algo muito difícil, que era a sua crucificação. Isso. Não era só uma morte.
Era uma crucificação. E eu tinha acabado de iniciar nas plataformas pregando, né? Que eu prego numa plataforma. Sim. E aí eu já estava ganhando as almas. E aí eu falava, Deus, eu vou parar. Deus dizia, não, você vai continuar. Então eu orava para alguém com ansiedade, alguém com problema, e eu passando. Então eu dizia assim, querida, você vai ser curada, você vai sair de casa. Aí ela começava a sair de casa e eu continuava em casa. Mas eu nunca deixei de pregar, nunca deixei de ajudar as pessoas. Então o pânico, a nossa geração sofre de pânico, de medo. Tem pessoas aprisionadas agora, que vão me assistir, que estão me assistindo, que passam por isso. Então Deus falou, você vai passar na pele. Você vai viver, filha. Você vai ter essa experiência para fazer parte do seu testemunho. Para quando chegar alguém, você dizer, respira. Hoje eu consigo cuidar de alguém, porque eu fui cuidada. Sim. De alguém, né? Procurei ali uma amiga pastora para cuidar de mim, para entender. Porque até então eu iria ajudar, mas hoje eu cuido. Então hoje eu tenho uma técnica de respiração, respira. Hoje eu sei cuidar, hoje eu ajudo pessoas. Eu vou no hospital, então hoje eu chego lá e eu sei quando é ansiedade. Eu vou lá e falo, calma, respira, olha pra mim. Então, antes eu não iria fazer isso. Sim. Então, Deus me faz ter isso pra cuidar de alguém. Então, hoje, eu posso chegar aqui, olhar pra você e dizer assim, você tá com ansiedade? Eu posso te ajudar. Você tá com isso? Eu vou cuidar de você. Porque a ansiedade tem um lado carnal, a depressão também, mas tem o lado espiritual. Isso. Se a gente vê em Mateus 4, Satanás se aproveita de Jesus quando ele está fraco, 40 dias, né? Isso, 40 noites, ele diz, se tu és, ele trabalha aqui na mente, ó, será que você é mesmo? Será que Deus te chamou? Será que tu és o Cristo? Será que tu és o Cristo? Ele está tentando confundir Jesus, tirar nós que somos pecadores. Então ele vai confundindo Jesus, né? Por 3 vezes, né? Ele tenta Jesus a se matar. Gente, Jesus foi tentado. Ele disse, se tu és, pula, mas não está escrito que os anjos vão te... Quer dizer, Jesus disse, eu não vou tentar o Senhor, não vou colocar Deus à prova, por quê? Então, Satanás, ele vai tentar acabar com a sua vida, né? Ele vai tentar, quando você está fraco, carnalmente... Confundir a sua cabeça, né? Ele confunde a sua cabeça. Então, a pessoa está ali, a pessoa já começa com depressão, não come, já fica com os hormônios baixos. Ela está com crise de ansiedade. O diabo vê que você está se tremendo, ele vê que você não está bem. Ele vai aproveitar da tua crise de ansiedade para colocar algo sobre você, vai lançar sobre você. Então ele se aproveita, né, de tudo isso e que acontece nas nossas vidas. E aí a gente começa a obra, a gente aluga um salão, a nossa igreja começa a crescer, a gente, né, tá eu e meu esposo, então começa a vir almas, a gente cuida das almas com amor e carinho. E aí no meu pior momento, quando eu estou sofrendo, né, de crise de ansiedade, de pânico, e aí Deus, eu pregando na plataforma, um dia eu disse assim pro Senhor, eu vou desistir, eu não quero mais pregar na plataforma, né? Eu vou desistir, eu não quero mais. E aí eu durmo. Em dezembro, em novembro do ano passado, eu durmo e aí Deus fala assim pra mim em sonho. O teu pai, meu pai, que tanto... porque essa plataforma, eu alcanço muita gente, então algumas pessoas me abençoam, conforme quer, nada é obrigatório. Sim. E eu ajudo elas também espiritualmente. Então eu já tenho muita gente virtual que eu acompanho, do Brasil, de fora do Brasil. E eu tava cansada, eu disse assim, Deus, eu não quero mais. Aí eu durmo, e aí Deus fala assim pra mim, o teu pai vai ficar muito doente e vai precisar de você. Eu falei, como assim? Ele chegava e falava, Rose, eu quero ficar com você, me ajuda. Ele chorava muito. Eu acordei e disse assim pra minha mãe, mãe, meu pai vai chorar muito. Você se prepara. Ela ficou nervosa, lógico, né? Tá bem com o esposo, 44 anos. A filha liga e diz assim, mãe, meu pai vai chorar muito? Aí eu fui... Aí Deus falou assim, eu fui viajar para um hotel, fazenda, comemorar meu aniversário, que é em dezembro. E Deus disse assim, eu vou te dar uma experiência naquele local. Uma experiência que vai te marcar. Eu falei assim, eu pensei assim, acho que Deus vai falar comigo, né? Cheguei lá, eu tô na sala, no quarto, perdão. E aí, de repente, abre-se uma porta branca, uma porta normal, Sim. dentro branco. E eu vi as nuvens. Aparece um ser do lado que não falou nada, eu vi, e a minha filha estava comigo. Eu gritei, Fernanda, o homem de branco. Ele não me falou nada. Ele só falou assim pra mim, vai, eu tava viajando, tá? Vai hoje na casa do teu sogro. Hoje, você vai sair da viagem e vai. A minha cachorra tava no hotel, então... Meu Deus.
A minha filha disse, mãe, eu vou pra igreja com os jovens, porque eu tinha deixado uma equipe que eu tava viajando, comemorando meu aniversário. Sim. Então já tinha equipe do culto. Mas Deus disse, não, você vai hoje, agora. Leva o teu esposo lá. Leva ele lá, quer dizer, a porta abriu e o ser de branco desceu. Alguma coisa ia acontecer. E meu esposo, não vai. Deus falava, você vai lá hoje. Leva o teu esposo, vamos. Ele, e a cachorra? Aí eu falei, não, nós buscamos a cachorra e volta cansado. Mas que Deus mandou, nós vamos. Era a última vez que nós ia ver meu sogro. Quer dizer, Deus estava dizendo, eu vou recolher teu sogro. E aí, um final de semana, meu aniversário na outra semana, foi a última vez que a gente viu meu sogro. Porque Deus disse, vai, que é a última vez. Meu esposo cortou o cabelo dele, a minha filha a unha. E aí ele pediu um pudim pra mim, disse assim, ele é diabético. Faz um pudim pra mim? Aí eu ainda pensei em questionar, né? Falar assim, não, mas o senhor é diabético. Deus falou, não fale nada, só faça. Eu fiz o pudim. Quer dizer, o mundo espiritual é real. Deus disse, sim, é hoje. Sim. Se a gente não tivesse ido naquele dia, depois ia meu aniversário. A igreja fez uma festa. Eu já tinha ido viajar. A gente não ia dar tempo, na verdade, de ver ele. E aí, na semana do meu aniversário, a gente teve a festa na igreja, tudo. Então não ia dar tempo. A gente ia de novo. Na outra semana, meu sogro morava sozinho. Ele caiu morto. Ele teve um infarto. E aí minha cunhada achou meu sogro morto. Então Deus falou conosco, vai lá, a porta que abriu era a porta da eternidade, o ser que desceu era o céu dizendo para mim, vá hoje. Eu poderia dizer, não, é meu aniversário, eu tô viajando, eu não vou. Você obedeceu a voz de Deus. Eu obedeci a Deus, foi lá, e aí a gente acha ele morto. Inclusive o meu pai foi no velório do meu sogro, no dia do meu aniversário, do ano passado, em dezembro. Deus, eu durmo, Deus me mostra as coisas muito em sonho. E aí Deus falou assim comigo, no sonho, alguém tá com câncer. Eu me via na casa de alguém com câncer. Meu pai fez um almoço para mim no meu aniversário. E aí chego lá na casa do meu pai. Aí seu pai, você já estava bem. Já estava bem. Sim. Já estava bem com meu pai. Só tinha esse sonho que a minha mãe não gostou muito, porque eu ligar para ela e falar, meu pai bom, meu pai 70 anos, mas ele tinha uma vida ativa mais que muita gente nova. E aí eu fui, cheguei lá, meu pai não tava. Ele tava no hospital. Aí eu falei pro meu esposo assim, meu pai tá com câncer, Deus mostrou pra mim. Aí ele falou assim, tua mãe vai falar que ele tá com câncer, né?